Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, hein? E olha a fiel corintiana como é que tá. Fiel corintiana, feliz da vida. Enfim, o Corinthians venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, venceu o time de Série A. E olha, se não foi goleada, foi quase. Em tarde de Wesley, tudo pra você desta vitória do Corinthians por 3-0 pra cima do Fluminense. Tem muita coisa, tudo, inclusive a polêmica do Cássio, que hoje ficou no banco de reservas. Você concorda com o Cássio no banco de reservas? Tem muita coisa pra gente falar deste Corinthians. O Tonhão da Fiel dá uma respirada com essa vitória, mas diziam que se perdesse, a situação ficaria complicada. Tem muita coisa sobre Corinthians hoje no programa, não poderia ser diferente. Mas claro, vamos falar do Choque Rei. É isso aí. Amanhã, às 8 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Aliás, o São Paulo é o time que mais tem complicado a vida do Abel Ferreira. As duas equipes, tanto Palmeiras como São Paulo, venceram no meio de semana pela Copa Libertadores e por isso o clássico está repleto de novidades e de expectativa. E claro, a gente vai discutir, vai ter quem é melhor, vai ter palpitômetro, tem muita coisa também sobre o clássico de amanhã. E temos os dois setoristas dos clubes, né? Silvestre está por aqui, o Bacégio, um setorista do Palmeiras, outro setorista do São Paulo. E tem o Peixe, o Peixão, 2 vitórias, 100% de aproveitamento na Série B, liderança da Série B, o Santos do Carille tá deitando. Então, não sai daí, fica com a gente, porque tem muita coisa legal. Para não perder tempo... Cadê o hino do Corinthians? Cadê o hino do Corinthians? Nem apresentei os convidados. Vai ser assim. Cadê o hino do Corinthians? Eu quero o hino do Corinthians. Que quando o Palmeiras ganha, a primeira coisa que ele faz é... Tem que ajoelhar pro Fernando Diniz, cara. Quando o São Paulo ganha, eu abro com o hino do São Paulo. Cadê o hino do Corinthians? Então, como o senhor é o Mesa Redonda, solta o hino do Corinthians, Chile. Obrigado. Tá bom. Solta o hino do Corinthians aí. Tem que botar o hino do Corinthians. Tá certo. Chico Lang tem razão. É isso aí. A crise em campo acabou. Aquele sorriso, Chico Lang. Acabou a crise. Então, campeão! Não tem crise. O Corinthians desabrochou. Mas o programa nem começou, já tá nesse clima. Vamos apresentar os nossos convidados sem spoiler. Sem spoiler. Só vou dizer que a primeira, não é convidada, é convidada, mas é de um nível, ó, top de linha. Na tela, Chile. A carreira de uma das convidadas de hoje do Mesa Redonda no jornalismo esportivo só não é maior do que a simpatia dela diante e atrás das câmeras. É com muito orgulho que o nosso programa recebe nesse domingo a grande Silvia Vinhas, apresentadora, repórter e nome marcante da televisão brasileira. Com uma passagem histórica pela TV Bandeirantes, a Silvia se destacou demais nas coberturas fora do Brasil e ainda nas reportagens envolvendo o automobilismo. Ela também teve presente em várias Olimpíadas e Copas do Mundo. Hoje, a Silvia Vinhas tem um trabalho muito bacana como mestre de cerimônias, mas aqui não vai ter cerimônia não, hein, Silvia? Você tá em casa, seja bem-vinda. Aê! Que legal, Silvia! Em nome da Michele Janela, né, que está muito feliz, todos nós muito felizes com a sua presença aqui, com toda a sua história brilhante no jornalismo, você ainda agora com podcast, mestre de cerimônias, com uma história fantástica e brilhante, se você não viu, veja, mas todo mundo sabe, a Silvia tem um material sensacional na internet com a Ayrton Senna, tem muita coisa legal, obrigado pela sua visita ao Mesa Redonda, a gente está muito feliz, Silvia. Quem está feliz sou eu, fiquei super emocionada com o convite de estar aqui com vocês hoje, afinal de contas, aqui, né, você está na Mesa Redonda, um programa que tem tanta tradição, é maravilhoso e ter sido convidada por vocês, falar de uma coisa que eu gosto, que é esporte, vida toda trabalhando com esporte, mais de 30 anos de carreira, aí com Olimpíada, com Copa do Mundo, com podcast, agora a gente vai se renovando, né? Mas hoje o desafio aqui vai ser grande, viu? Porque esse pessoal aqui não é fogo, não. Vocês não judiam muito de mim, não, viu? Eu fiz a lição de casa, mas não judia muito. Modéstia é uma das virtudes da Silvia. É claro, porque ela é do ramo, ela conhece muito e vai engrandecer o nosso debate. O outro convidado, eu torci um pouco o bico quando a produção falou. Não dá pra colocar na mesma prateleira? Não dá pra colocar na mesma prateleira. Bandido, gente, bandido, mas isso aqui não vale R$1. Foi só uma brincadeira. Depois eu vou explicar porque não vale nada o convidado. Contém ironia na tela.
Um dos nossos convidados desse domingo aqui do Mesa Redonda faz jornalismo a capela, com o perdão aí do trocadilho forçado, viu? João Paulo Capelanes, o popular Capela, é um dos jornalistas mais bocudos e importantes lá do grupo Bandeirantes de Comunicação. Comentarista e apresentador dos Bão, o Capelanes também participa do programa Jogo Aberto e ainda ataca de narrador no canal Paramount Plus. Bom demais contar contigo no Mesa, João! Vocês entenderam o porquê do bandido, porque esse é centroavante do nosso time, do Fake News aqui da Gazeta. Só desfalco na final, né? É um irmão que eu tenho. Não, eu também. Aí é um irmão que eu tenho no jornalismo, é um grande amigo de todos nós da imprensa, um profundo conhecedor, influenciador. O cara é nota 1000. Quando a produção falou que era o Capela, eu ajoelhei e bati palmas. Obrigado, Capelanes, pela presença e obrigado pela TV Bandeirantes, pela sessão aqui do nosso João Paulo Capelanes. Você lá com a Renata Fã atura uns malucos. Aqui não será nada diferente. Não. Aqui já vim no ano passado aqui, a gente já fez uma farra, por sinal, acabou a farra, né, Chico? Acabou a farra, né? Agora acabou de vez, será? Né? Acabou a farra ao contrário. Quero agradecer, obrigado demais pelo convite. E vamos pra resenha que tem muita coisa pra falar da rodada aí, Garrafão. E no próximo ano, produção, ou na próxima vez já que vier o Capela, vamos preparar a fantasia, porque não é só na Renata Fã que ele vai aparecer também de baiana, não. De baiana, né? Não é? Então nós vamos combinar um esquema com o Capelanes. Né? E se precisar, me fantasio com você também. Tamo de desafio. top na próxima. Tá certo, é isso aí. Alexandre Silvestre chegou agora da Arena Itaquera. Enfim, o Corinthians venceu. Boa noite, Silver. Tudo bem? Grande jogo do Corinthians, grande vitória, mas o Fernando Diniz com o esquema kamikaze também abriu a porteira. Aí fica fácil. Vamos falar bastante sobre isso. É bom, né? Vamos ainda no boa noite do nosso mestre Alberto Helena Júnior, antes de dar boa noite aqui pro restante da nossa bancada. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, na sua Mestre Caverna. Oi, garrafão velho de guerra. Olha aí, o pessoal que tá aí, um grande abraço para você também, principalmente, e até daqui a pouquinho. Combinado, mestre. Chico Lang, sobe o hino do Corinthians pro Chico Lang. É um boa noite apenas, Chico Lang, com hino. Olha, o hino não tá tocando. Cadê o hino? O Chico, pera aí, Chico, tem que ter hino pra você. Não tá tocando o hino. Isso, boa noite, Chico Lang. Boa noite. Eu quero dizer o seguinte, que a crise dentro de campo acabou hoje. Agora o problema é a crise fora de campo, que pode acabar amanhã, quando vai haver a votação do Conselho Deliberativo nas contas, aprovar as contas do Willian ou não. É um ponto muito importante que vai acontecer amanhã. É um jogo decisivo fora de campo. Agora, dentro de campo, vamos conversar, vamos chegar a uma conclusão. E tem muita coisa pra gente falar desse seu Corinthians. Tem mais que comemorar, mesmo Chico Lang, toda a torcida corintiana. O Corinthians tinha vencido no Brasileiro, saiu da zona do rebaixamento. Boa noite, Miller. Amanhã, que jogo teremos no estádio do Morumbi? Não é o dia que todo mundo mais gosta, né? Um São Paulo e Palmeiras, sempre Morumbi às 4 da tarde ou Allianz Parque às 4 da tarde. Mas quem paga tem o direito de decidir. Expectativa para o grande clássico de amanhã. Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo está pronto, né? Sempre tem jogado bem contra o Palmeiras, né, seu rival. E dentro de casa sempre faz prevalecer o fator campo, a atmosfera da torcida sempre traz assim, uma positividade muito grande para o Tricolor. Com certeza, eu espero amanhã. Estarei lá, eu e Bacégio, juntos, torcendo para o Tricolor. Tá certo, então vamos falar do clássico de amanhã. Tem quem é melhor, palpitômetro, você vai participando com a gente. O Bacégio já foi citado, amanhã estará ele como setorista do São Paulo lá no estádio do Morumbi. Bacégio, enquete, presentes e boa noite, Bacégio. É isso, boa noite, Garrafa, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda. Mais um programa imperdível começando, porque a rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem terminou e já tem bastante coisa pra gente repercutir aqui no programa. E olha, pra você que nos acompanha aí de casa, olha só, vocês podem ganhar presentes especialíssimos assistindo o programa de hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. O primeiro kit tem um copo térmico inox do Corinthians para você beber aquele seu negocinho, aquela cervejinha, comemorar a vitória do Timão. Esse copo vem acompanhado de uma bola de futevôlei da Mikasa. O copo é um presente em parceria com a Brasfoot e a bola de futevôlei Mikasa é em parceria com os nossos amigos da loja Gold Placa lá de Santo André. O segundo kit tem uma camisa do Fluminense tamanho G,
também em parceria com a loja Gol de Placa, e um par de vouchers para o restaurante Fazenda Caipira, localizado na rua Amazonas da Silva, lá na Vila Guilherme. Para ganhar um desses kits é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Traga seu comentário, faça sua dúvida para os nossos comentaristas, enfim, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, acertou ao colocar o Cássio no banco de reservas hoje? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos presenteados de hoje. Ao longo do programa, Garrafa, quando tocar essa campainha aqui, ó, eu vou anunciando os vencedores, né, de hoje. E no final do programa eu também trago o resultado da enquete, combinado? Combinado, mais que combinado, então você já sabe, hashtag Mesa Redonda. Vamos então colocar a bola para rolar, até porque eu disse que o Silvestre chegou há pouco lá da Arena Itaquera para participar do nosso debate, ele preparou um material todo especial e os corintianos estão malucos para ver esse Corinthians em campo. Aliás, um abração pro Dr. Álvaro Mota Cardoso, lá da Clínica Homem, ele esteve aqui a semana passada com a gente, o corintiano tá feliz da vida, me mandou aqui um alô, tô retribuindo um alô ao doutor. Vamos então com Alexandre Silvestre e, enfim, a vitória corintiana na tela. Me ignoram. O anúncio de Carlos Miguel como titular da meta corintiana contra o Fluminense nesse domingo deu até uma travada no telão e no sistema de som da Neoquímica Arena. O gigante Cássio, entre os reservas dessa vez, também foi aplaudido pela fiel torcida. Uma decisão difícil para o técnico do Timão, Antônio Oliveira, que teve uma baixa de última hora, e Yuri Alberto machucado. E não é que logo no primeiro arranque, Pedro Henrique se lesionou, entrou o Mosquito na ponta direita. Aos 18 minutos, Garro foi derrubado na entrada da área. Atuando como o tal do falso 9, Romero pediu passagem, atacando de cobrador de falta. Recuou para o Fábio, poderia ter caprichado mais. Do outro lado, Carlos Miguel até então não havia tido muito trabalho não. Já o juizão da partida, jogo físico, entradas fortes, cartões. Emoção mesmo, só na saidinha exagerada do Flu de Fernando Diniz. Mosquito travado, quase abriu o placar. Pressão do Corinthians, que de escanteio chegou a acertar a trave na testada de Félix Torres. O gol estava maduro e caiu do pé. 39 da etapa inicial, Caixa, Wesley, 1-0 Coringão. Primeiro gol do Timão no Campeonato Brasileiro. E depois do primeiro, vem o segundo. Nos acréscimos, Wesley, alá Mbappé. E Mbappé do Parque São Jorge fez fila e marcou um gol de placa. 2-0. Na volta do intervalo, após as mudanças de Diniz, nem deu tempo do tricolor das Laranjeiras se ajeitar em campo. Garro colocou na medida na cabeça do zagueirão Kaká, que ampliou para 3-0. Enfim, uma batata quente para cima do Carlos Miguel, na bomba do Douglas Costa. Fagner disparou de longe, a bola desviou na zaga, matou o goleirão e por pouco não morreu na gaveta. A goleada se confirmou para a alegria de 42 mil pessoas presentes em Itaquera. Finalmente, um domingão feliz para os corintianos na temporada 2024. E para Cássio, que nem jogou, mas foi ovacionado. Chico, começo com vocês ficam à vontade. Foi realmente uma vitória muito por mérito do Corinthians
ou porque o Fluminense insistiu com aquela tal jogadinha, se arriscando muito no campo defensivo, e o Corinthians se aproveitou disso, Chicão? Foi um jogo inteligente do Corinthians, né? Porque o Fluminense tem esse defeito mesmo, de querer sair jogando de trás. E o Corinthians abafou durante os 90 minutos, né? O que é mais importante é de cair o queixo, porque não é fácil. Tem que ter um fôlego de leão, né? Um fôlego de gato. E o Corinthians conseguiu. Eu acho que foi mais mérito do Corinthians do que qualquer outra coisa, viu, Garrafa? Garrafa, eu acho que o Fernando Diniz, ele é escravo de uma obsessão. Eu respeito pra caramba o trabalho do Fernando Diniz, como ele lida com os jogadores, o amor que ele tem pelo jogo, o respeito que ele tem pelos atletas do futebol. Mas, cara, ele é escravo de uma saidinha que às vezes não é necessária. Tudo bem de vez em quando construir, mas ele atrai o adversário para dentro da área dele. Vamos ilustrar, Silveiro, o que você está falando? O tempo inteiro. Coloca na tela, Chile, até ó, dá uma olhada, ó, o que acontece, gente. O Silvestre, ele citou bem, ó. O Fluminense tem essa maneira de jogar, os times do Diniz, foi assim na seleção. E dá uma olhada, ó. É muito risco lá atrás, não é, Mas Miller? é até em campo com lama, sabe? O campo tá pesado com lama, continua. Pra quê? Precisa disso, Miller? Veja bem, aí que tá. O erro dessa saída de jogo é o seguinte, né? Quem tá de frente são os jogadores de defesa. Quem fica de costas são os volantes e meias, né? E o volante de hoje em dia, você sabe, ele não pensa muito, ele recebe sim bola de costas, não na diagonal, que é o certo. Então, complica pro jogo do Diniz, porque o Corinthians marcou bem, né? Marcou em cima, e no marcar em cima, nesse erro, conseguiu construir o gol. Ô Silvia, a torcida do Corinthians se reuniu essa semana lá no centro de treinamento com o técnico, com os líderes dos jogadores, com o presidente. E a gente viu um Corinthians hoje muito motivado, muito intenso. Isso, no emocional dos jogadores, pode fazer algum efeito ou não? Só falta você falar para mim que o Corinthians jogou bem porque a torcida foi lá na sexta-feira, né? Seria inadmissível. É brincadeira. Foi lá, não deveria ter ido lá, não concordo com esse tipo de coisa, da torcida ir lá, tem que tirar o Fagner, tem que tirar o Cássio do banco, colocar o Cássio no banco. Que história é essa? O jogo que eu vi hoje foi um jogo, o Corinthians atacando o tempo todo, o Corinthians no primeiro tempo ali em cima, estava demorando até para marcar. O que foi resultado, jogou super bem, não sei da tática do Fernando Diniz. O Corinthians mereceu essa vitória. E o Cássio, dentro ou fora de campo, ele tem que ser ovacionado sempre e nunca contestado. E segura aí, porque a gente vai, daqui a pouquinho, a gente vai primeiro esmiuçar o jogo, entrar nos detalhes, mostrar os gols, como é que foram, tal, com mais detalhes, e depois a gente vem especificamente falar sobre Cássio. Capela, de que forma você viu a partida, esse sistema do Fernando Diniz, que para mim, se o Diniz ele for técnico do Audax, se ele for técnico do Vasquinho lá da Casa Verde, se ele for técnico da seleção, ele sempre corre esse tipo de risco. Corre. Mas parece que o Diniz ele caiu na sua limitação e não consegue mais evoluir como um treinador. Por quê? Porque é um treinador que não tem variação. Não tem variação de jogo. Todo treinador... Vem cá, se eu sou um treinador e eu vou enfrentar um adversário, o que eu faço? Eu quero estudar o treinador, o que ele pode fazer para me surpreender. O Diniz não surpreende ninguém, porque ele só tem um jeito de jogar. E outra coisa que eu vou falar aqui, aí você pode ampliar para pegar treinadores. Vou dar um exemplo. O Guardiola, quando comandou o Barcelona, jogava de um jeito, o Manchester City joga de outro. Ele não vai adaptar o time daquela maneira que aquele time jogava. Ele mesmo fala, e o Diniz, que no ano passado, que enfrentou o Guardiola por sinal na final do Mundial de Clubes, falou que tinha algumas referências. Então ouça algumas referências. Ele não consegue fazer, por exemplo, a cópia, já que ele teve um time A e um modelo de jogo, ele vai introduzir o mesmo modelo se ele não tem matéria-prima. Gente, se eu pegar uma bola e der para o Manuel, zagueiro do Fluminense, fazer 10 embaixadinhas, ele não faz. E aí você exige que o cara saia jogando com qualidade técnica. Se você não tem matéria-prima, você não sai jogando dessa forma. Mas ele ganhou a Libertadores dessa forma. Ok, isso até pode entrar, até porque foi uma das Libertadores mais fracas que nós tivemos nos últimos anos. E alguns resultados aleatórios, jogos aleatórios, vamos falar real okay, também. Não tô tirando o mérito do também Fluminense, não, e muito menos do Corinthians, hein? Porque era a pergunta aqui. Até porque, Capelani, vitória. Isso aqui é uma maneira que nós E o Capelani toca num ponto importante, porque quando a gente está avaliando, claro, essa forma do Diniz, que ele aplicou inclusive na seleção brasileira, que para mim isso foi determinante no jogo de hoje, na vitória do Corinthians. Mas o Corinthians,
do Tonhão da Fiel, ele fez a leitura, ele foi preparado para enfrentar esse tipo de adversário. O que o Chico falou, foi inteligente, Né? né? Então, percebeu, esse é o mérito do Corinthians. vou forçar o erro lá na frente. Ele não foi inteligente, ele foi óbvio. Ele foi óbvio. Ele foi óbvio óbvio demais, mas essa obviedade dele foi maravilhosa. Claro. Porque ele matou a pau o adversário. Agora, a favor do Diniz, o Fluminense passou essa semana numa crise danada. O John Kennedy mais 3 caras fizeram uma, vamos dizer assim... Uma festinha. Uma festinha na concentração, cara. Aí, Mas isso não tira o mérito do seu Corinthians, Chico. Não, mas eu estou dizendo que faz diferença. A crise está lá dentro. Os jogadores ficaram chateados, porque os 4 foram afastados, né? Acho que ficou meio unânime na bancada, né? E com todo o respeito que merece o Diniz, dessa simplicidade de um único esquema. E o Corinthians jogou bem. E o Corinthians aproveitou, já sabia, né, Silvia? O Corinthians sabia que o Fluminense não ia modificar o seu jogo, porque não muda contra ninguém, e pôs pressão a todo instante. O Garrafa, e o universo conspirou a favor do Corinthians. Vocês vão me chamar de chato, tá tudo bem, mas conspirou. Porque o Yuri Alberto não jogou, na calada da noite se machucou, com 2 minutos, 1 minuto lá, o ponta-direita machucou e entrou o Mosquito, que fez um bom jogo, até roubou bola num dos gols do Corinthians. Então teve também uma pitadinha aí de misticismo. Mas não empolga, nessa tá? vitória. Só para deixar claro que eu sei que o torcedor tá feliz da vida, que ganhou então, mas não empolga. O senhor já tá querendo jogar água no chope do Chico Lang. Ô Chico, vem cá. O senhor é convidado do programa, mas fazer isso com o Chico não empolga. A realidade do Corinthians com esse time hoje, esse elenco enfraquecido, porque esse time é pior que do ano passado, é lutar contra rebaixamento. É lutar contra rebaixamento. Esse atual time do Corinthians é lutar contra rebaixamento. Não, peraí, você tá certo no seguinte sentido. Não é um jogo. Esse jogo pode ser aí um início no sentido de gás, mas tem muita coisa fora de campo que tem que ser resolvida. Mas não do jeito que o Capelani está querendo colocar aqui. Por quê? Porque ele quer jogar água no chope do Corinthians. Vai lutar pelo título? Porque ganhou do Fluminense. Sobe o hino do Corinthians pro Capelani. Que é isso? O Chico Lang tá todo feliz que você vai querer. Não vai fazer isso com o Chico Lang, não. O Capelani é o hino do furacão, pô. Vai pro Chico Lang. Põe na tela o primeiro gol do Corinthians. Chile, vamos ver o primeiro gol do Corinthians, do Wesley, né? 1-0. E não demorou muito, não. O Corinthians acabou fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo. Vamos ver o primeiro gol, Chile? Rodando o primeiro gol, Wesley que fez. Aí, ó. E começa como? Olha o Cano aí do Isso aí foi a 3ª ou 4ª errada de saída de bola do Fluminense. Essa ainda na intermediária, porque outras foram dentro da área, gente. Miller, como único ex-jogador da mesa, avalie tecnicamente o que aconteceu nesse gol do Wesley. Foi uma provocação de erro, do adversário. Eu acho que o zagueiro brasileiro, né, diferente dos europeus, do time do Guardiola, os zagueiros brasileiros não sabem sair jogando, né? Como eu falei pra você, não adianta você trazer o seu time pro seu campo de defesa, automaticamente o adversário também vai Olha o Corinthians como briga avançar. pela bola, Miller. Mas porque tá bem posicionado, né? E atacou a bola, não marcou com o olho, né? Marcou com atitude. É importante que... eu gostei, Garrafa, da escalação do Corinthians. Eu acho que foi um ataque leve e que estica o time. Então acho que essas duas coisas, né, foram importantes para a vitória hoje. Você vê, Capelani, o senhor querendo jogar água no chope do Corinthians, mas você vê a intensidade dessa marcação, coisa que o Corinthians não vinha fazendo nos últimos jogos. Não vinha fazendo e não me dá nenhuma segurança que nos próximos jogos vai repetir essa intensidade, Garrafa. Esse é o problema. Marquinhos, pelo amor de Deus, não hein? É, cara. Domingo. Vem cá. Garrafa, Silvestre, amigos aqui. Querendo polemizar e veio azedo. Não tô azedo. É porque eu já tô calejado do Corinthians. O Corinthians não ganha nada há quanto tempo? O Corinthians, quando ganha um jogo na Neoquímica Arena, coisa que perdeu a potência. Ou não? Torcedor corintiano sabe, desde a fundação da Neoquímica Arena em 2014, o Corinthians era o time a temido, o time a ser batido. O Corinthians não ganha 4 jogos, não faz um gol. Todo mundo vai aqui pra querer destruir esse momento do Corinthians. Todos os adversários são melhores que o Corinthians. Hoje o Corinthians foi bem, mas não dá garantia que o Corinthians agora é um salto de qualidade. O Corinthians foi bem. A despeito da tática do Fluminense, que eu acho suicida, do Fernando Diniz, com respeito ao Diniz, mas eu acho suicida. Eu também. Tá? O Corinthians foi bem, só que do ataque do Corinthians, 2 das 3 peças foram escaladas ao acaso. Um machucou com 1 minuto e mudou, entrou o Mosquito, e o outro ia jogar. Faz parte do jogo. Sim, mas isso pode acontecer. Tudo bem, mas o acaso faz parte, o universo conspirando faz parte, tudo faz parte. Tudo faz parte do jogo. Como disse a Silvia, é bem verdade que não
ela disse a mesma coisa que o Capelani disse, só que de uma forma mais racional. O seu Capelani quer jogar o Corinthians já rebaixamento. Não, foi isso. A Silvia falou, Corinthians tem que comemorar essa vitória, não é, Silvia? Mas ficar atento, porque o campeonato não para nessa vitória. Já o Capelani já vem querer destruir, né? Rebaixamento, não é, Silvia? Muita coisa errada, muita coisa a ser resolvida fora do campo. Perfeito. Agora, essa história da torcida não tem que ficar dando palpite, não. É isso. Agora, o seu Capelanes. Então, veja só o gol que o Pascoalzinho está aniversariando hoje, Pascoalito. Beleza? Que presentão você ganhou hoje, hein? Parabéns, Pascoal. Entendeu? E ele chegou aqui e falou, Garrafa, gol Puskas. Põe o segundo gol do Wesley na tela para o Miller e para nossa equipe falar aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que foi o segundo gol. O segundo gol do Corinthians. Ó, roubada de bola. Aí o garoto, aí é só com ele, ó. Um chegou, ficou. Não matou a jogada, deveria ter matado. Ai. Mas o Felipe Melo foi para dar a travada do arremate final. Não tinha o que o Felipe Melo fazer. Ele arriscou bloquear o chute. Era isso ou deixar o gol aberto pro cara bater. Isso, Miller, primeiro o Miller e aí vocês entram na sequência. Miller, vamos voltar ao lance. Ó, mas que isso? Agora o Manuel não pode cair de bunda desse jeito, né? Com todo respeito ao Manuel. Aí, Miller, do início da jogada, Miller, por favor. Sim, atravessou a bola, né? Atravessou a bola, o time exposto, mal posicionado, o Wesley na individualidade vai, né? O jogador do Fluminense não mata a jogada, e aí o Wesley no individual ele é muito bom, né? É claro que é cruel para um zagueiro, no caso do Felipe Melo, não tem o que fazer, né? O Wesley está na frente do gol, ele tem que arriscar alguma coisa. Então acredito que a bola foi perdida no campo de defesa do Corinthians. Mas olha o que ele faz com o Manuel. Porque se perde uma bola lá atrás, ou que o não Manuel significa... faz com ele próprio. Né? Posso falar, ô Silvestre? Desculpa. Porque se perde uma bola lá atrás, não significa que você tem que tomar o gol lá na frente. Então acho que aí foi um erro de posicionamento. Agora, claro, o Wesley foi muito, muito bem. Eu sempre falei aqui pra você que o Wesley tem que jogar sempre. Até porque o individual dele é muito bom. E aí, gente, fique à vontade para falar dessa pintura aí. Por enquanto, dá para dizer que... Mas, ô Miller, posso fazer uma pergunta? Claro que pode, Chico. O Wesley, ele faz esse gol, mas ele está sem marcação nenhuma. Ele marcado, não sei se ele conseguiria ter um brilhante, um estalo genial como ele teve agora. Mas olha a ousadia dele, Chico. Mas ele vai pra cima, né? Ele poderia ter tocado, mas talento ele tem. Ele prioriza a jogada individual, por isso que ele foi feliz. Com todo respeito, ele me lembrou você nos seus bons tempos. Você concorda ou não? Um lampejo de Miller. Acho que esse lampejo dele hoje foi legal. Foi muito bonito. O Miller fazia 10 dessa por jogo, cara. Fazia 10 não, Silvia. Vamos ouvir, então, o Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, como eu chamo, falando do Wesley, que o gol foi um golaço do garoto. Como disse aqui a bancada, né, não me passou aqui, mas ele foi pro 1 contra 1, ele foi pra dentro, coisa que não se faz no futebol. Fica só aquele toque de lado, toca pra cá, ele tem coragem. Muitas vezes ele erra, mas quando acerta faz essa pintura. E o Antônio Oliveira foi questionado sobre o Wesley na coletiva. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Corinthians. Relativamente ao Wesley, também já dei entre aspas, uma aula sobre o Wesley. E falei da importância dele cada vez mais crescer sob o ponto de vista técnico, tático. Nós temos essa responsabilidade de o ajudar para criar até alguma variabilidade de soluções dentro daquilo que é o seu jogo pelo talento que ele tem, mas sobretudo fora do campo, portanto, e de saber o educar, portanto, e nós nessa situação aí temos a capacidade, principalmente eu, de ser um pai deles, portanto, e o pai... Já disse isto também, o pai dá amor, mas também cobra, portanto, e ele é igual aos outros, tem sido cobrado, portanto, eu já na brincadeira, e depois ele até me veio falar comigo, você falou que eu era folgado na coletiva, sim, tu és folgado, portanto, mas isso é uma coisa entre mim e ele, acho que essa irreverência lhe fica bem, sempre dentro de limites e de gente que ele está a crescer muito, é um menino, é um bom menino, portanto, como todos os outros, eu não gosto de individualizar ninguém, foi um jogador que foi importante, mas ele foi importante, mas teve a capacidade de ter uma equipa que o suportou. Falou do Wesley, umas 2, 3 coletivas lá atrás, que ele era folgado, que precisava ser cuidado fora de campo. E aí muita gente ficou deduzindo que podia ser isso. Porque é um garoto novo, jogador do Corinthians, a coisa muda de figura, muda de patamar. Onde anda, ele é conhecido. Então, o Tonhão tinha dado um spoiler, ele precisava segurar um pouquinho o Wesley, o que é natural, né Silvia? Mas é que, às vezes, é importante justamente essa irreverência. Essa irreverência, ela dá coragem. Isso. Hoje, o que eu senti
foi na atitude, eles queriam... o Corinthians entrou com sangue nos olhos. Esse menino, ele falou, eu vou fazer de qualquer jeito, porque a bola batia. Então ele foi para cima. Muitas vezes esse folgado é um folgado, vamos analisar. É um no folgado, jogo. Ousado, é uma ousadia, essa né? ousadia precisa e precisa dessa irreverência, O que me preocupou, e assim, eu achei que o Tonhão não foi muito claro naquela coletiva, foi porque ele fala do extracampo. Né, ele fala de educação e tal, e a gente não conseguiu, a bola é bola, tem que entrar lá e a gente não conseguiu Não entender pode ser um muito. John Kennedy, vai. Você pode dar umas escapadinhas, uma saída normal, moleque. O que é normal. Vendo nada, não vai exagerar. Gente, talvez se o cara não puder aproveitar um pouco da vida também, acabou, né, gente? Concentração aí, que ele fez. Agora lá no jogo vai pra cima, vai pra cima. Mas Hoje. tem que tomar os devidos cuidados. Mas que bom que o Wesley deitou no jogo, porque acaba com o argumento de muita gente que fala assim, ele tem que ficar no banco, porque ele é jogador de segundo tempo. Isso é uma bobagem. O Miller defendia sempre o Wesley desde o início. Um dos poucos dribladores que você tem no futebol brasileiro, a gente tá acabando com os dribladores. Quando o cara faz o drible, que a gente gosta de falar, agora a gente tem que podar o cara, deixa o cara jogar. Duas coisas, ó. Chutou de fora da área, coisa raríssima no futebol brasileiro. Ousadia. Né? Então teve coragem de chutar e fez o gol. E ele chuta e foi pro drible, foi pra finta, que essa é a essência do jogador brasileiro. Ô Miller, hoje é coisa rara no futebol brasileiro, né? Jogadores que atuam no futebol brasileiro com essa ousadia. Eu entendo que o Wesley tem muito a ser maturado, tem muito a ser lapidado, como todos nós, na nossa profissão, na nossa carreira, na nossa vida, da juventude, a gente vai aprendendo dia a dia, estamos aprendendo até hoje. Com o Wesley não é diferente, mas é difícil encontrar jogador que tem esse perfil hoje no futebol brasileiro, Miller. Hoje no futebol, como você bem disse, no futebol brasileiro hoje, Bruno Henrique, Cebolinha do Flamengo, Luiz Araújo, Lucas do São Paulo, que faz muito bem o individual, que ele dribla em movimento e parado. São duas qualidades. O Wesley, ele sabe fazer, ele tem essa qualidade, essas duas. Ele sabe driblar parado e em velocidade, que é o forte dele, como aconteceu no gol agora. Mas uma coisa que eu também estava prestando atenção, que eu até perguntei pro Bacégio, o destaque do Corinthians, quem foi? O Wesley que o Luxemburgo lançou. É isso. As contratações inúmeras foram assim, apenas coadjuvantes. Murilo, que o Vanderlei lançou, foi vendido. Exatamente. Wesley, bancado pelo professor. Bem lembrado, Já Miller. estão de olho gordo no Wesley. Legal, Olho você gordo lembra não, disso. olho grande. Jogador da base Já que foi futebol o inglês. protagonista hoje. Legal. Não foi um jogador contratado. Bem lembrado, Miller, Muito porque bem. tentaram aí lacrar o Luxemburgo. Mas vamos então ouvir O trabalho quem? dele foi péssimo, pelo amor de Deus. Quê? Não Como é é que lacrar é? o Luxemburgo. O trabalho do Luxemburgo foi uma vergonha do Corinthians. Meu gente. Não, ele tá falando Depois que Wesley. inventaram o tá ruim, nada tá bom pro Capelão. Não, Miller, hein? Miller tem toda a Wesley. razão. Assim como eu ressalto o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras para colocar molecada. Só que aquele Palmeiras na mão do Luxemburgo não jogou nada também. Depois que inventaram o tá ruim, nada tá bom pro Não, mas não é, cara. Mas você aqui fala do Argentino, até do futebol do Palmeiras, do Abel Ferreira. Eu tô concordando com o Miller aqui de ressaltar alguns pontos do trabalho. Agora, o todo, de 0 a 10, foi péssimo. Vamos abaixo da ouvir média. então o craque do jogo, o Wesley. E veja só, o Tonhão da Fiel disse que o Wesley chegou pra ele e falou, pô, você me chamou de folgado na coletiva. Ele foi, não tirar satisfação, mas teve a personalidade de falar com o treinador. E o Wesley, obviamente, passou na zona mista e falou desse momento, dos 2 gols e da vitória do Corinthians. Vamos acompanhar. E a gente estava precisando, a gente sabia quanto era importante essa vitória. Muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória. A gente sabia que a gente estava deixando a desejar um pouco nas últimas partidas. Feliz pela vitória. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mais vitórias. E sobre o Antônio, ele me chama de folgado desde quando ele chegou. Desde quando ele chegou, ele fala que eu sou um garoto empolgado, mas ele é como um pai pra gente. E é isso aí. Não, ele passa assim essa confiança pra mim, ele deixa eu jogar à vontade, só que às vezes eu mesmo particularmente sei que às vezes eu tomo algumas decisões erradas, que é normal, que eu tô buscando evoluir, mas sempre que eu vou jogar ele me deixa assim à vontade e confortável. E a gente tem que saber lidar com essa pressão, a gente sabe que hoje, como eu fiz gol, hoje eu sou muito bom, talvez na quarta eu não faça um grande jogo e eu sou um cara que não... que sou fominha, que é o que as pessoas muitos falam, mas acho que é isso aí, isso é o futebol. Mas acho que a gente tem que estar sempre preparado, a gente lidar com essa pressão. E, se Deus quiser, buscar mais vitórias, para que não chame a gente de fominha. Gostei da declaração do menino, gente. Personalidade, né? Personalidade. Cabeça boa. Eu me lembrei do Luxemburgo, e quando chegou no Santos, o Neymar estava começando, ele apelidou o Neymar de filé de peixe. E chamava o Neymar de filé de filé de borboleta. Filé de borboleta. Filé de borboleta, não é filé de peixe. Filé de borboleta, pior ainda, né? Porque ele era magrinho. É mais fininho ainda. Fininho, não é verdade?
E o Tonhão da Fiel está chamando um rapaz de folgado. Olha, eu estou achando que é até um termo carinhoso. Pode deixar o gol do Wesley, Chile, esse gol que realmente foi um gol mais bonito. Vocês acham que pode ser o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro? Alguém lembra de algum outro gol aí que teve? Mas foi um golaço, eu tô exagerando. Teve o do Canóbio contra o Inter, né, que puxou para a esquerda, foi no ângulo, mas esse gol do Wesley eu fico com ele aí. Miller, é gol para marcar no campeonato, né? Até agora é o gol mais bonito, até porque ele pega a bola na intermediária e vai sozinho, quer dizer, ele individualiza a jogada, foi muito bem, porque ele dribla em velocidade, muda de direção e no contrapé do Fabinho, né? Ele vira o pé e mata o Fabinho. E outra, né, Miller? Às vezes um chute de fora da área, que você coloca no ângulo a bola, beleza, você dá a sorte de pegar bem na bola, você marca um golaço. Agora, nesse lance, ele tem a condução da bola, tomada de decisão rápida, velocidade, drible, tudo. A frieza e deixa dois caras no chão, assim, pra ser a cerejinha no bolo, né? Ele aproveitou o momento. Isso. Ele aproveitou o momento. Então, com certeza, vão pensar duas vezes antes de deixar ele no banco. Só espero que o Antônio Oliveira não me venha com aquelas invenções dele, como ele vem tendo, de colocar de novo o Fausto Vera para jogar, tirar o Wesley e colocar do banco. Acho que ele já está encontrando o modelo de time. E aí esse time tem que jogar. Já passou da hora, né, Capelanes? Gente, tem uma coisa que eu tenho uma frase no futebol que eu costumo falar, que é a seguinte: quando você tem um jogador mediano ou jogador ruim no seu elenco, uma hora você pode ter certeza que ele vai ter que jogar. E, infelizmente, o Corinthians tem muito jogador que não condiz com o tamanho da instituição. Sim. E muitas vezes esses caras têm que jogar. Então já passou da hora do Corinthians ir atrás novamente de um novo lateral esquerdo, Corinthians se reforçar no meio campo, Corinthians se reforçar no ataque. Então, eu acho que o mais importante é o Antônio Oliveira, ele ter consciência do time que ele tem que colocar em campo, porque ele vinha errando muito nos últimos jogos. Se pegar conjunto, Capelanes, pode ser com cabeça de vaga também. Não dá, Chico. Dá. Desculpa, olha, maior respeito ao Hugo, ao Matheus Bidu. Não, Hugo não. Hugo eu tô com o Capelanes. Não dá. Gente, é Corinthians, cara. Não dá, Chico. É o mas Corinthians, entrou o Bidu gente. no segundo tempo. É isso, mas é o Corinthians. O Hugo consegue ser pior que o Bidu. Mas peraí, a gente tá falando na necessidade de reforços do Corinthians, sendo que o clube gastou mais de 130 milhões. É uma vergonha. Contratou errado. Que é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí, a gente escuta muito presidente sempre colocando, acreditando em sucesso recente do Corinthians a gestão passada. Mas essa última janela de transferências que o clube gastou, que gastou e tem um elenco desse? Você tem razão. Vamos voltar ainda pro jogo. Vamos mostrar no detalhe o gol do Kaká. O Kaká, que na estreia dele foi extremamente infeliz. Não vou me lembrar qual o jogo foi, mas ele foi extremamente infeliz. Ele entrou em 2 segundos e entregou um gol para o adversário. Hoje foi na rede, até o Kaká acabou colaborando e acho que mais uma vez espaço do Fluminense. Vamos ver, ó, bola para dentro da área. O Corinthians fazia muito isso com o Gil, né? Era uma jogada forte do Corinthians, né? E outra, no contrapé do goleiro, né? Ele cabeceou com a cabeça, né? Então acho que ele foi feliz muito bem, olha só, no chão, sem chance pro goleiro. Com a testa, né? A testada de manual, né? A importância é meter essa bola no chão, Miller. Claro, não tem. Porque mata o goleiro no contrapé e no chão. Duas coisas. Surpreende o goleiro. Exatamente, Silvio. Então, ele foi muito bem o zagueiro. Mas viu, Miller, contra o Argentino Júnior, ele perdeu um gol assim. Perdeu um gol assim, porque no finalzinho do jogo ele cabeceou e o goleiro estava dentro do gol e tirou o gol. A melhor bola pro zagueiro, tudo isso é um praxe. Essa bola aí, que ele vem de encontro, olha só, essa bola aí, ó. Quando é pé trocado, é muito mais difícil. Mas ninguém do Fluminense subiu ali. Ninguém subiu com ele, eu ia falar isso. Não só o Kaká, tinha um outro jogador com o Kaká ali que estava livre. Torres. Exatamente, os dois livres. E a defesa do Fluminense, Miller? Ninguém sai do chão, quer ver? O Garrafa, quando um adversário encontra facilidade demais, foi o que o Corinthians fez, aproveitou da fragilidade do adversário em termos de marcação e posicionamento e conseguiu fazer 3 gols. Primeiro minuto do segundo tempo. O Diniz tinha feito várias alterações no intervalo, não deu nem tempo, como eu relatei na reportagem, né, de ajeitar o time no campo. Você percebe ali no movimento, a defesa estava tentando fazer a tal da linha burra. E aí o ataque do Corinthians veio no timing certinho e o menino fez o gol de cabeça. Agora, Garrafa, teve muita coisa positiva no jogo do Corinthians. Tem gente aqui brava comigo, com você. Não, eu estou só ponderando algumas questões que, para mim,
resultaram na vitória do Corinthians. Mas teve muito mérito também do Corinthians. Eu não tô falando que foi mais demérito do Fluminense do que mérito do Corinthians. Eu estou elogiando o Corinthians aqui. Só tô falando pra fiel torcida colocar os pezinhos no chão, porque esse atual time elenco luta contra rebaixamento. E não me venham com a história que não, estamos vivos em Copa de Brasil, em Copa Sul-Americana. Gente, o Corinthians tem que focar no Campeonato Brasileiro, esquecer as outras competições, porque corre risco, sim, seriamente, de ser rebaixado. Então, Porque se for rebaixado com mais de 2 bilhões de dívida, aí a conversa é outra. Aí a conversa é outra. Então, o Capelanes levantou essa questão rapidamente antes do Tonhão falar. Bacérgio, o Corinthians briga para fugir de rebaixamento? Essa é a briga do Corinthians no campeonato? Eu acredito que essa é a briga. Esse é o campeonato do Corinthians. Hoje, né? Tudo pode mudar, tem janela, mas pelo que tá... Tem outra janela que de apresentou até no meio agora. do ano, pode vir reforços, muita coisa pode mudar, mas Miller, hoje o campeonato do Corinthians é para fugir da parte baixa da tabela? Atualmente, sim. Mas eu acredito que essa vitória, claro que dá sempre, né, a tal da confiança pro jogador, o ambiente fica mais leve, né? E o Antônio Oliveira, ele terá um outro dilema agora, a partir de hoje. Por quê? Como é que ele vai colocar Pedro Raul e o Yuri Alberto para jogar junto? Porque com esses dois o time fica pesado e fica encurtado. Com esse ataque leve aí, para mim é a melhor opção pro Corinthians jogar no Campeonato Brasileiro, que é mais difícil, né? Esses 3 jogadores leves na frente, o time, eles alongam o time e fica mais fácil. Silvia, hoje, pelo momento, né, apesar da vitória, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Pelo que o Corinthians vem apresentando, o campeonato do Corinthians se preocupa com o rebaixamento para tentar sair da zona ou dá para pensar em algo maior ainda? Hoje? Eu acho que o Corinthians é um time tão grande para se preocupar no início com zona de rebaixamento. Tem tanto campeonato aí pela frente. Foi um começo difícil, agora vai engrenar. Uma vitória sempre chega para acrescentar. As pessoas relaxam um pouco mais. Tem muito trabalho a ser feito? Tem. Tem muita organização a ser feita, mas não é um time que fica pensando na igual o Capelanes. O Capelanes, você vê o que é a sensibilidade feminina? Ele pesou na tua, que ótimo, né? Que ótimo ter a Silvia Vinhas aqui, Capelanes. Você percebe sensibilidade diferente. Eu queria o senhor já vê uma terra arrasada, não, que o Corinthians é campeonato de rebaixamento. Eu queria dar uma pontuada na elegância da Silvia para falar o seguinte: o Santos ano passado também era. E eu falei aqui no programa, Santos, foca só no brasileiro, senão vocês vão cair. E caiu. Então você jogou o Uruca no Santos. Não é. É porque a gente tem jogar no Corinthians também. Experiência e sabe que... O senhor veio aqui para jogar o Uruca no Corinthians? Não, eu estou falando agora na 4ª rodada que eu não quero o Corinthians rebaixado. Eu tenho o pezinho tá vai rebaixar o Corinthians. Agressão! Teve agressão ali que eu vi. Chama o VAR! Eu vi! Eu tenho um pezinho Itaquera, eu gosto do Corinthians. Então eu tô falando na 4ª rodada para esquecer a Copa do Brasil, para esquecer Sul-Americano. Quando eu falo esquecer, não é jogar para perder e tal. É para poupar. Já que os caras gostam de poupar, agora é o time da ciência que tem que poupar, e eu não sou negacionista, sou a favor da ciência. Não, só agora que é hora de coragem, não pode jogar 11 da manhã, ousadia. não pode jogar no sintético, não pode jogar à noite, não pode jogar em lugar nenhum, daqui a pouco tem que jogar em Marte. O Corinthians tem que focar só no Campeonato Brasileiro para não correr risco de rebaixamento. Bom, ponto. Hashtag Mesa Redonda, você concorda com o Capelanes, concorda com a Silvia? O Corinthians briga por rebaixamento ou não? Vai aí, hashtag Mesa Redonda. Chico, o Corinthians briga só por rebaixamento ou não? O Corinthians briga pelo título. Isso aí! Briga pelo título. Muito bem! Chico Lang sendo Chico Lang. Eu não você admito acredita como nisso, corintiano que o Corinthians brigue pelo rebaixamento. Ele briga pelo título. É isso aí. E a arrancada para Título da isso Série B, Chico. aconteceu pelo hoje. amor de Deus. Aconteceu hoje. Que ladrem, que falem, que façam o que quiser. O Corinthians é o Corinthians e vai fazer uma belíssima campanha esse ano, sem dúvida nenhuma. E se bobear, leva a Copa do Brasil e o Sul-Americano de rodão. Esse é o Chico Lang. Essa é a grande... Eu tô certo, Pascal? Isto posto... Aqui é Corinthians, meu. Se não pensar assim, não pode jogar no Corinthians. Não pode jogar no Corinthians. Tem que pensar sempre grande e positivo. Vai dar Corinthians, apesar de todas as bobagens que essa diretoria... Eu só queria lembrar o senhor, isso. pois não, Silvia. Não é nem isso. A questão é a seguinte: você começar um campeonato já pensando em fugir de derrota, fugir do rebaixamento, você tem que pensar para frente. Sim. Você tem que pensar no título. Qualquer time. Tem que pensar, tem que lutar de uma forma diferente. Mas, Silvia, tem que trabalhar em cima da realidade. Mas vamos trabalhar agora. Então, mas a realidade é que o time é fraco. A realidade que ganhou hoje. A realidade que ganhou hoje. Calma, Capelanes. Então a gente vai ser resultadista aqui. Não. Aí se o Corinthians perder pro Fortaleza na próxima rodada, então é manda o Oliveira embora. Eu deixei esse argumento para o final, né? Tenho ainda o Silvestre para falar se briga por rebaixamento, porque olha a sequência do Corinthians. Ele pega o América de Natal agora no meio de semana, fora de casa. Ganha.
Depois pega o Fortaleza em casa. Em casa. Duro, hein? Depois pega o Flamengo fora. Não, tem o Nacional do Paraguai. Tem o Nacional do Paraguai fora de casa. Depois tem Flamengo fora, ou seja, os próximos 4 jogos do Corinthians, 3 são fora e ainda vai pegar o Flamengo no Rio. Silvestre, você... Na volta tem o Argentino Júnior, só para... Se deixar, você vai dar a tabela inteira do Corinthians. Até a 30ª. Contenha. O Corinthians é verdade que o Corinthians ganhou, mas você se contenha, por gentileza. Na Neoquímica Arena. Ele vai fazer a tabela inteira. É Copa do Brasil, vai fazer projeção. Se eu dar uma notícia, dá completa, por favor. O senhor tem razão, não vou contrariar, mas se contenha também. Ô Silvestre, e aí, qual é o campeonato do Corinthians, Silvestre? Cara, o Corinthians tem que ser respeitado. Eu já vi vários times do Corinthians, times ruins. Deixa eu falar. Silvestre. Deixa eu falar, eu já vi vários Você times não vai, ruins não, do desculpa. Corinthians brigando Esse por discurso título. aí de ficar dando não volta, tem nada ficar de em cima do discurso, muro, não. Dá o cara, papo, responde a tá pergunta do começando Garrafa, a temporada, você vai pensar em rebaixamento? Oi? Começando a temporada? O Campeonato O Brasileiro. já passou O vergonha assunto do não vai Campeonato cair. Paulista, tá na Que Copa rodada do nós Brasil, tá estamos... jogando Sul-Americano, tá começando Não, pera aí, estamos falando de campeonato. A pergunta não é vai cair no Campeonato Brasileiro? Qual que é a rodada, Garrafa? Que rodada nós estamos? Quarta rodada, pensar em rebaixamento, tá na zona do rebaixamento. É que o senhor usou a palavra temporada, aí o senhor se perdeu. Pra mim, o Corinthians briga por pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Pelo que apresentou em 2024. Jogos de mata-mata, pode muito bem ganhar a Copa do Brasil e Sul-Americana. O São Paulo ano passado não ganhava de ninguém. Nem você e foi acredita nisso que você falou. Nem Como você não? acredita nisso que você falou. Eu tenho 45 anos de futebol e 50 anos de vida. Eu já vi muita reviravolta. Você vai desconfiar de um time que tem uma torcida e uma camisa como a do Isso é outra Corinthians? coisa. Você vai Isso é outra coisa. desconfiar? Tamanho da torcida e Campeonato camisa de são mata-mata? outras coisas que infelizmente passaram e não entraram mais em campo nas últimas temporadas. Não à toa o Corinthians não ganha nada faz quanto tempo? Ué, mas uma hora tem que ganhar. Agora vai ganhar Ué, não sei, cara. Porque esse time que é pior que o do ano passado. Por que você acreditava no São Paulo campeão da Copa do Brasil ano passado? Por que é diferente? Como que não dá pra comparar? Você quer comparar o time do São Paulo com o time do Então vamos lá, o São Paulo foi mal de cada vez. Um de cada vez. Eu tô dando a minha opinião e eles não deixam. Eu posso ter uma réplica? Então deixa eu falar um pouquinho. Vamos lá então. O São Paulo ano passado fez um péssimo Campeonato Paulista, não avançou de fase. Não, nós estamos fazendo a conexão. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e ninguém acreditava. Eu coloquei o São Paulo ano passado. Alguém acreditava que fosse campeão da Copa do Brasil passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo? Não. Por que não? Por que não? Trazendo o Lucas, então tá bom, com o Caleri, por que não? Mas o futebol apresentado pelo Corinthians hoje é inferior ao futebol apresentado pelo São Paulo. A gente está projetando um futuro. Por que a gente vai descartar a possibilidade do Corinthians brigar por título? Como assim, gente? Mas você tem que ter como base alguma coisa. Você tem como base o desempenho do time. Corinthians brigando por título. Corinthians brigando Copa do Campeonato Brasileiro briga pra mim por pré-Libertadores. Você tá se contradizendo. Por campeonato de mata-mata pode ser campeão sim de Copa do Brasil, como foi o São Paulo, e pode ser também de Copa Sul-Americana. Você falou que o time do Corinthians desse ano é pior que o do ano passado. Eu não falei, quem falou foi você. Eu já ouvi você falando sobre isso. Você não concorda? O time desse ano... Concordo. Então, peraí. Então é uma contradição do Silvestre. Eles não vão chegar com mas o ano nem começou direito, o time do Corinthians atual é pior que o do ano passado e o ano passado não ganhou nada? Por que a gente tem que acreditar que o Corinthians vai ganhar esse ano? Chegou em semifinal da Copa do Brasil e perdeu pro São Paulo, velho. Podia ter passado. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Foi semifinal. O que é o futebol? Quartas foi o Palmeiras. Futebol, Silvestre, é muito resultado. Antes do jogo, a dúvida era, se o Tonhão perder balanço, pode cair. Aí o senhor já veio falar sobre título, né? E o Tonhão foi perguntado sobre isso. Você quer rebaixar o Corinthians já? Não quero, não. Longe não coloque palavras da minha boca. Vocês querem rebaixar o Corinthians na quarta rodada? Eu não posso pensar em título? Peraí. A Silvia vai falar. A pergunta qual foi? O Corinthians hoje está lutando no rebaixamento ou título? Eu não entra na minha cabeça alguém e um time como o Corinthians pensar no rebaixamento. Ele nunca vai lutar pelo rebaixamento, ele vai pensar sempre para frente. Não é que ele vai ser campeão, que ele vai chegar no título. Ele tem que pensar para frente, pro título, não pensar na razão de rebaixamento. Aí a Silvia tá coberta de razão. Aí eu vou na linha. Mas eu discordo. Tudo bem, mas eu vou na linha porque já em relação ao Capelanes, com a Silvia, há uma diferença, né? Mas a Silvia, ela fala, hoje, a pergunta foi hoje. Ela fala, hoje o Corinthians tem suas dificuldades, mas tem que pensar lá na frente. É que o senhor chamou muita atenção, o senhor falou que o Corinthians briga por título, aí realmente eu não consigo enxergar. Não, quem falou que briga por título sou eu. Mas o senhor é o titular. O senhor tem a carta verde para falar que o Corinthians briga por título. Eu falei. Carta branca. E digo mais para você. É filé de peixe, carta verde, os caras estão tudo loucos, velho.
tem tudo para engrenar. Tem tudo para engrenar. Precisava de uma vitória para trazer aquela confiança. E eu acho que essa confiança veio agora. É simples de você projetar, né? O Corinthians, na época lá do Jô, ganhou do Palmeiras de 1-0, lembra aquele golzinho michuruco no último minuto de jogo? E dali foi campeão brasileiro. Vamos ouvir o Tonhão da Fiel? E aquele time não era melhor que esse. O Garrafal Corinthians ano passado com o time ruim. Aquele time do Caribe? Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, gente. Ok. Então, porque já deu sua se opinião. tivesse passado, podia ter sido campeão. Por que não? Chegou ali. Ué, qual o senhor que é o deu a grande sua absurdo? opinião, cada um deu a sua opinião. Você em casa, hashtag Mesa Redonda. E aí? Corinthians briga por título, briga para fugir de rebaixamento hoje, pelo que vocês estão vendo hoje. E o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, foi perguntado na coletiva, o que dizia que se você perdesse o jogo de hoje, a situação ficaria insustentável. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do Corinthians hoje em coletiva de imprensa. Sabemos que jogar num clube desta dimensão tem uma determinada cobrança, portanto, mas também é necessário também as pessoas entenderem em que estado e em que momento é que nós vivemos. Portanto, repara, nós hoje jogamos com uma equipa que joga junta para aí há 3 anos. No jogo com o Atlético Mineiro, jogamos contra uma equipa que do último Corinthians com o Atlético Mineiro estavam 9, nós tínhamos 3. Jogámos contra o Bragantino, que é uma equipa que já está estruturada e muito estável, quer em termos de elenco, quer em termos de treinador. Em mudanças gera sempre algum desconforto e algum caos até chegar a uma estabilidade. E essa estabilidade é preciso tempo, mas as pessoas não têm tempo nem paciência para pedir esse tempo. A única coisa que as pessoas querem é que nós, no final do jogo, tenhamos mais um gol com o adversário. Se nós não tivermos isso, é notícia que nunca mais acaba. E aquilo que mais me entristece é a quantidade de notícia mentirosa que sai e que é plantada. Ô Tonhão, é bom dar nome aos bois, né? Quem tá com notícia mentirosa? A cultura do futebol é assim. Será que eu estou enganado que se perdesse hoje, seria quarto jogo sem marcar nenhum gol? Você estava com a cabeça a prêmio. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo. E uma coisa, com todo o respeito que merece o Cuiabá, é a pressão exercida no Cuiabá com a pressão exercida no Corinthians. Não é? Então, já se falou durante a semana, o Filipão já... Não fui eu, o Filipão deu entrevista para o Leandro Quesada e falou de novo, dirijo qualquer um. O Filipão é bobo? O Filipão falou isso por causa de quê? Então não é notícia mentirosa. Se alguém falou alguma mentira, é legal dar nome aos bois. Né? Que a sua cabeça ia ser colocada a prêmio, com certeza iria se o Corinthians não vencer. E venceu. A cobrança é muito alta. Ô, Garrafa, até porque se ele fala de equilíbrio, se ele quer equilíbrio para sua equipe, ele repete a escalação. É isso. Não adianta que ele ficar misturando rodízio. Rodízio, que é rodízio? Para com isso. E ele teve no futebol não existe, não. O jogador brasileiro, na cultura brasileira, ele gosta de jogar. Principalmente os jovens. Com a campanha horrorosa que o Corinthians teve no Campeonato Paulista, teve gente até falando, vai ser bom, porque o Antônio Oliveira chegou agora, tirou o Corinthians do rebaixamento, e vai, lógico, não é bom ser eliminado, mas pelo menos ele vai ter um tempo para armar o Corinthians para o Campeonato 20 Brasileiro. Dias. Ele teve 20 dias para trabalhar e até o jogo que antecedeu a partida contra o Fluminense, o Corinthians não apresentava absolutamente nada. E a cobrança vem. Olha os números do Tonhão aqui. 16 jogos, é muito pouco. O Carpini foi mandado embora do São Paulo com 17 jogos, Tonhão, abre o olho. 16, não estou dizendo que é certo, mas é a cultura do futebol. 16 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 58,3% de aproveitamento. Mas eu não me prendo muito a isso não, eu me prendo mais a desempenho. O Corinthians não estava jogando absolutamente nada. Mestre Alberto Helena Júnior, de tudo que o senhor ouviu aqui, a sua avaliação do que foi essa primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mestre. Vai, Corinthians! E não é que foi mesmo, e foi, olha, simplesmente deslumbrante no primeiro tempo. Aí, quando dominou plenamente o Fluminense do Diniz, aplicando até umas certas regras do próprio Diniz, né? Marcando em cima, na saída de bola, com uma excelente participação do Ranieri, segurando tudo ali no meio de campo. Aliás, o meio de campo muito bem constituído pelo Corinthians. 2 gols, um deles que é para ir lá para disputar o Puskás, né, o prêmio Puskás, do Wesley. O menino Wesley fez os 2.
E um deles espetacular. Além disso, o Corinthians meteu bola na trave. No segundo tempo, manteve mais ou menos o mesmo ritmo e conseguiu ainda ampliar o marcador e meter outra bola na trave. Muito bem, uma grande participação do Corinthians e uma decepção do Fluminense, viu? Não gostei nada do Fluminense. Legal, obrigado, mestre. A gente vai agora começar a falar do Cássio. Hoje, assim, eu, sinceramente, não entrava muito na minha cabeça o Cássio no banco de reservas. Nada contra o Carlos Miguel, nenhum problema do Cássio ir para o banco. Mas a gente vai discutir profundamente o Cássio. Quero saber se você em casa concorda com o Cássio na reserva. Se está certo o que está acontecendo com o Cássio. Bom, então vamos ouvir o técnico, né, do Corinthians falando especificamente sobre o Cássio. O que aconteceu com o Cássio? O Cássio foi no banco? Como é que foi a conversa sua com ele? Será que ele respondeu ou não? Se liga na tela. Relativamente ao Cássio, é uma conversa entre mim e o Cássio, portanto ninguém tem nada a ver com isso. É uma situação interna minha, daquilo que é a minha forma de gerir um grupo de trabalho. Aqui o Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para o ajudar, ele vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano e isso é a minha principal prioridade e como eles sabem, estou aqui sempre para os proteger. Você falou, claro, a respeito do Cássio, da conversa, da preservação do ídolo. O outro lado também, o Carlos Miguel como titular. Hoje foi um jogo que ele foi muito pouco acionado, né, pelo time do Fluminense. Você pretende dar uma sequência esperada ao Carlos Miguel neste momento? Não, isso aqui agora, eu acho que ainda agora acabou o jogo, portanto, eu sei lá o que é que eu vou ver, nem sei onde é que eu vou jantar. Eu quero lá saber sobre essa decisão relativamente ao futuro, nem tenho que pensar, as coisas são pensadas, tem que haver fundamento nas minhas decisões. Às vezes acerto, outras vezes erro, espero que Deus me dê sanidade mental para estar sempre mais predisposto a acertar do que a errar. Bom, ele não quis dizer, não para mim, não para o Miller, para a Silvia, para o Capelanes, para o Chico, para o Silvestre, para o Bacégio, como é que foi a decisão do Cássio ir para o banco de reservas. Mas ele não disse isso para a torcida corintiana. Seria muito legal essa comunicação, pelo respeito ao torcedor, você corintiano que está em casa, e principalmente ao Cássio, para que a torcida entendesse o que realmente está acontecendo. E quando ele é perguntado pelo repórter, eu acho curioso, né? Você vai dar uma sequência para o Carlos Miguel? Ele falou, não sei o que eu vou jantar hoje. Me parece que o técnico do Corinthians está um pouco perdido. Mas e o torcedor? Silvestre, porque tem os lacradores de internet, a torcida de internet e a torcida de estádio. Então Silvestre, que esteve hoje com a torcida corintiana... Antes do jogo, inclusive. Vai nos trazer um feedback do que eles pensam. Cássio no banco de reservas, Carlos Miguel na tela. Cássio no banco, o que você pensa a respeito? Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Jamais poderia estar com o banco. Merece banco ou não? Não merece banco, merece mais respeito. Cássio começa no banco. Qual a sua opinião? Eu acho fantástico. Acho que nós precisamos testar de vez o Carlos Miguel. Ver se faz sentido ou não. Tá certo? Temos que agradecer o Cássio. 12 anos de brilho total, tal, não sei o quê. Mas tá na hora de dar uma segurada. Pra gente tentar ver se não precisa ser reformulado. 12 anos. Eu acho que o Cássio para nós é um ídolo, tá? Vai continuar sendo depois de sair do Corinthians. Infelizmente tem que dar chance para outras pessoas. O Cássio veio, já está aquecendo, mas começa no banco. Você concorda com a decisão do técnico? Eu não concordo não, eu acho que o Cássio é um ídolo gigantesco pra gente. Pra mim hoje é o maior ídolo que a gente tem na história e eu acho que a gente devia colocar ele umas 2 semanas fora, deixar ele treinando ali e depois voltar, mas voltar como titular. O colega teu aqui do lado acha que o Cássio deveria ser afastado por alguns dias para voltar depois, não deveria ficar no banco. O que você pensa a respeito do que está acontecendo hoje? Ah, cara, o Cássio é óbvio, é a história do Corinthians, o maior goleiro de todos os tempos, é difícil falar, mas teve falhas que poderiam ter sido evitadas, né? Porque não é comum dele. Se é melhor ele ficar afastado um tempo ou no banco, aí acho que é uma conversa dele com o treinador. Cara, acho que tem que dar força também pro Carlos Miguel, porque a recíproca tem que ser verdadeira, né? Eles trabalham junto dia a dia e acho que tem que dar força para quem tá entrando.
O que me chamou a atenção é que essa decisão, ela sai, né, do Cássio ir para o banco depois da partida contra o Argentino Júnior. Quando o Cássio vem para um desabafo, quase chega às lágrimas. Ele falou com o André Galvão do SBT, que estava transmitindo a partida, e com a Lili Nascimento, né, da ESPN, depois da partida. Vamos ouvir o Cássio, aí eu vou colocar o tema em discussão. A gente já ouviu o torcedor de estádio, há uma divisão ali, alguns entendem que era legal o Carlos Miguel, outros entendem que não, outros entendem que o Cássio não deveria ficar no banco, e sim, em casa eu também compactuo, se era para tirar o Cássio, que deixasse ele fora, não expor o Cássio no banco. E o Cássio foi tão gigante que foi para o banco. Ele é tão Corinthians que ele E ele ficou emocionado na saída, a torcida cantou o nome dele, cara. Eu também não entendo, né? A torcida quer que, uma parte quer que vá pro banco, mas grita que é o maior goleiro do Brasil. Então se é o maior goleiro do Brasil, tem que jogar, pô. Mas a maioria... Mas ficou emocionado. A maioria do torcedor de internet. No estádio tem gente falando, é claro, as opiniões se dividem. Mas vamos ouvir então o desabafo do Cássio, que tem uma história, dispensa falar a história do Cássio no Corinthians. A pressão estava grande, né, Cássio? Questão de faltar confiança. Eu acabei tomando um gol, tomei o gol defensado, depois eu fiz um monte de defesas que poderia ter perdido mais. Mas tudo bem, eu entendo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tô indo até em psicólogo, psiquiatra, porque velho, difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. E pode botar a culpa em mim, cara, não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar pros mais velhos e tal, e beleza, cara. Só que eu sou ser humano. Eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem, pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e tô muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso, eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes cansa, sabe? Porque eu sou um ser humano e se tem uma coisa que nunca faltou de mim no Corinthians, foi trabalho e dedicação e empenho por essa instituição. Você tá pensando nisso? Não sei, cara. Cássio se emociona no final da entrevista para o André Galvão. Né? Se puder frisar aquele finalzinho, Chile, do Cássio, quando ele pergunta, né, faz uma última pergunta, o Cássio abaixa a cabeça, ele se emociona ali. E na entrevista para o Galvão, ele diz o seguinte, né? Que se for o meu último ano no Corinthians. Só que ele sai do André Galvão, lá da entrevista do SBT. Aí, ó, dá uma olhada, ó o Cássio. Esse é o Cássio, ó como é que estava o Cássio, que foi para um desabafo, né? Lá em Buenos Aires. E aí começa toda a confusão. O Cássio leva as mãos ao rosto, realmente muito emocionado, gigante. E aí ele sai da entrevista para o SBT, né? Na partida do meio de semana. Fala que se for o último ano dele no Corinthians, tal, aquela história toda, Corinthians que seja feliz. Só que ele vai conversar com a Lili Nascimento da ESPN. E para Lili ele fala o seguinte, abre aspas. Parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas acontecem e eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente, é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. O Cássio admite a possibilidade de sair do Corinthians para Lili Nascimento. Seria, me parece, que uma grande injustiça. E seria interessante o Tonhão da Fiel ter dito qual foi a conversa, até para esclarecer, porque foi o Cássio, não é a imprensa que inventou, foi o Cássio que falou isso aí. Então... E agora será que ele não pediu para ficar no banco? Mentira, que eu não tô bem de cabeça? Foi isso que eu falei, ele deveria dar uma satisfação. Vocês vão falar, eu só tô repassando tudo que está envolvendo o Cássio pra gente ficar à vontade no debate. Se acontece o fato do Cássio sair pela porta dos fundos, não vai ser a primeira vez que o Corinthians faz isso com um ídolo. Né? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians. A Libertadores veio graças àquela defesa do Cássio. Não é que está vivendo do passado. Contra o Vasco da Gama, Diego Souza. Aí, fora isso que o Cássio pegou na Libertadores quando ele entra no lugar do Júlio César. Depois tem o Mundial. Que ele pegou no Mundial, né? O Corinthians invadiu o Japão. Olha a história do Cássio. E o Cássio está aventando a possibilidade de ir embora do Corinthians. E isso, se acontecer, não vai ser a primeira vez. Olha o que o craque Neto, dispensa apresentação, o Neto lá nos Donos da Bola, falou um dia depois
dessa declaração do Cássio. Um beijão pro Neto, agradecer o pessoal da TV Bandeirantes pela sessão dessa declaração do craque Neto. Acompanhe só. A entrevista dele é nítida, que ele precisa de ajuda. Ele é o maior ídolo da história. Não é possível que vocês do Corinthians vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Vocês quase acabaram com a minha vida. Por eu achar que eu era uma pessoa que não prestava, que eu saí do Corinthians pelas portas dos fundos, como aconteceu com o Marcelinho, aconteceu com o Sócrates, aconteceu com o Edilson, aconteceu com todos, com o Rivelino. Vocês são trituradores de ídolos. O Cássio não merece isso. Trituradores de ídolos. Olha só que declaração, né? Hoje o Neto é apresentador, mas o Neto tem a história maravilhosa dele no Corinthians. Um dos principais jogadores da história do Corinthians. Mais uma vez, beijão pra você, Neto. E o Neto, o que ele fala, tá aqui pra vocês, ó. Rivelino, em 74, perde a decisão pro Palmeiras, foi colocado na conta do Rivelino, ele vai pro Fluminense, e aí... Ele vai embora do Morumbi chorando a paisana no meio da torcida. É isso, tá? Aí depois teve o Neto em 93, o Edilson em 2000. Você tem imagens do Edilson em 2000? Pra gente ilustrar? Eu tava, inclusive, como setorista. Depois eu vou falar dos outros casos. Você tem a imagem do Edilson? O Corinthians perdeu a Libertadores pro Palmeiras, foi eliminado pelo Palmeiras. Torcida, dá uma olhada, ó. Isso foi em 2000. Olha só a pressão, os caras queriam sair no tapa com o Edilson. Bateram nele. Né? Olha só, isso tirou o Edilson. Olha, ó. Em 2000 isso. O Corinthians foi eliminado pelo rival Palmeiras, assim como o Rivelino. O Corinthians em 74 perde o título paulista, estava na fila. E tá aí, ó. Olha só. Tava nessa cobertura aí, faz tempo isso aí. São 24 anos. Deram os cascudos dele. Olha a pressão em cima do Edilson. Ele falou, pra mim já deu. Ó, o segurança tentando colocar o Edilson dentro do carro. O Neto tem razão. Torcida do Corinthians, parte dela é trituradora de ídolos. Ó o Edilson. Olha só a que o jogador tem que se expor. Olha a confusão que foi depois de uma eliminação para o Palmeiras. Né? O Edilson com uma história maravilhosa no clube. Tá aí, ó. Vocês estão sentindo que o clima não foi nada amistoso. Aí, então, vamos voltar para a tela aqui, Chile. Ó. Então já falamos. Rivelino, Neto, Edilson. O Tevez em 2006, a imagem é emblemática. Na internet, o Tevez sai do carro do Morumbi, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. É a torcida chutando o carro do Carlitos Tevez. O Ronaldo Fenômeno, quando o Corinthians é eliminado do Tolima, a chegada do ônibus do Corinthians no CT, o ônibus com o bambu, os caras dando bambuzada, as frases lá, fora gordo. O Ronaldo mudou o patamar do Corinthians. E aí o Ronaldo foi para a coletiva e encerrou a carreira. O Guerreiro, quem não se lembra da invasão? O Guerreiro fez o gol do título mundial. Quem não se lembra da invasão da torcida corintiana, que o Dr. Joaquim Grava falou que o Guerreiro, os jogadores se esconderam, a torcida invadiu. Ó, temos as imagens, ó, quer ver? Cortaram o alambrado. Reza a lenda que ele foi esganado dentro isso, pegaram no pescoço do Guerreiro, lá no vestiário. Cortaram a grade e detalhe, sumiram as câmeras na oportunidade, né? Então, ou seja, com tudo isso colocado, é para ficar atento, o Cássio corre um risco de repente, sair do Corinthians da mesma forma que todos esses ídolos? Já aconteceu do Cássio ser hostilizado também no aeroporto, né? Foi. Tem essa imagem, não tem, Chile? Nós temos essa imagem. Salazar estava lá, por sinal, acompanhou, estava vendo Mesa Redonda, é matéria exclusiva do Mesa. É isso aí. Bem lembrado, Chico. Ó, aeroporto, quer ver? O Corinthians estava numa fase que não estava legal. Jogaram pipoca também, teve isso aí, né? Estão vindo, na época da pandemia, inclusive. Ó, olha a confusão. Ó, o Cássio vem vindo ali, quer ver? Já vai aparecer o Cássio. Ó, quer ver? Ó o Cássio. Acho que foi 2021, se eu não estou errado. Olha só. São imagens exclusivas do Mesa Redonda, a gente estava lá, da TV Gazeta, olha só a pressão em cima dos caras. Se a gente tivesse essa vontade com a política brasileira, hein? Nossa Senhora, porque para futebol tem uma fome, né? Uma fome de cobrança. O Cássio deveria ficar no banco, o negócio... Eu já vou ser bem claro, para mim, o Cássio não é o problema do Corinthians. O problema do Corinthians quer dizer que ganhou porque o Cássio não jogou, não foi nenhuma bola no gol, vai 2 bolas. O Cássio pode, uma vez ou outra, mas a história do Cássio, para mim, não credencia tirar do Corinthians nesse momento. Mas a história também não escala. Agora, o que eu concordo contigo, Garrafa, não sei se vocês aí vão numa outra opinião, contrária à minha, é que o Cássio pode não estar vivendo o auge,
Mas eu não acho que está comprometendo a esse ponto, não. Acho que o Cássio tem muito ainda a entregar ao Corinthians. Mas não vem falhando pra caramba. Ah, falhou. Falhou no último jogo, aí falhou. Falhando. O goleiro do Corinthians hoje falhou. Nas 2 bolas que foi no gol, ele rebateu errado. O Cássio tem rebateu pra tem frente. Um problema físico. Ele precisa de 3 a 4 meses para voltar à sua melhor forma física. Ele tem esse defeito. É uma coisa que nasce com ele, né? Mas só que dessa vez ele está demorando para voltar à forma física. Eu, particularmente, acho que ele fez muito bem de ir para o banco. Eu gostei do Cássio no banco. Porque quando você está nessa que você quer jogar, mas não consegue jogar, você tem mesmo que ter um descanso. Parar um pouco para refazer as ideias, treinar muito mais, que aí ele volta, sem dúvida nenhuma. Só que a impressão... E entre ele e o Carlos Henrique, o Carlos Miguel... Acho que o problema é físico. Para mim é emocional nesse momento. Não é. Para mim é mais emocional do que físico. Mas emocional físico afetou emocional. Mas só você vê a entrevista dele. Chorou. Porque tudo é culpa dele, porque só ele dá a cara pra bater, é só ele que vai nas coletivas. O Yuri Alberto, ele falou que foi no psiquiatra, velho. Peraí, ele falou que... Silvestre, deixa ele falar. Silvestre, vem cá, vamos lá. Mas por que é emocional? Porque o Cássio foi pro divã, As imagens que nós estamos mostrando aí são imagens canalhas. São imagens canalhas. De gente sendo agredida, gente sendo ameaçada, isso aí eu não compactuo, não concordo com absolutamente nada em relação a isso. Primeiro ponto é isso. Vamos separar a situação. O Cássio, indo para o banco de reservas, foi uma decisão, pelo menos para mim, acertada. Com 1 ano de atraso. Perfeito. O Cássio é um funcionário do clube. O Cássio salvou o Corinthians. Se não fosse o Cássio ano passado, o Corinthians teria sido rebaixado, Capelani. O senhor está sendo injusto ainda com o não Cássio. Não sendo injusto, não. Independentemente da situação, tem que jogar quem está melhor. E o Carlos Miguel está no momento melhor. Então tem que tirar o time inteiro do Corinthians, pô. Tem que tirar o time inteiro do Corinthians. Você tá concordando comigo, que eu falei que tem um time e um elenco raso para uma sequência de temporada dura. Eu tô falando agora em relação ao Cássio. Eu tô contigo em relação que o Cássio não é o principal problema do clube. Longe disso. O problema é administrativo, o problema é financeiro, o problema é institucional, que o Corinthians se transformou no clube antidemocrático. Porque é um conselho que fica passando pano para um monte de coisa que acontece. Mas então, e por que o Cássio? E a pergunta... o Cássio, Garrafa, o Cássio vem falhando muito. Mas o Fagner também tá falhando. O Fagner hoje não levou. Tem que sair, Garrafa. Hoje não levou, mas não sai. Mas aí é questão do treinador. Nós estamos aqui para pontuar a nossa avaliação. Mas o Fagner tá falhando. Melhor que ele para jogar também, né? O Fausto Vera eu não critiquei. Tira o Fausto Vera. O Cássio vai sobrar ninguém. Tira o Cássio. É muito raso, Silvia. É muito raso para mim. Imagina. Né? Aqueles que defendem, respeito a opinião do Capelani, claro, respeito a opinião de todo mundo. Mas é muito raso. Parece, tira, né? A discussão fica rasa. Tira o Cássio, resolveu os problemas. Não, os problemas do Corinthians estão muito mais além. Mas eu quero que a Silvia fale sobre isso e também sobre o estado emocional. Deixa aquela imagem, Chile, do Cássio quando ele leva a mão ao rosto ao repórter André Galvão lá do SBT, né? Deixa, porque o Cássio tem uma história gigante e merece ser respeitado. Silvia, o lado emocional e a decisão de tirar um dos maiores ídolos do Corinthians quando tem muita gente falhando. O Fagner hoje não levou amarelo. O Fagner é importante para o Corinthians. O Fagner vinha todo jogo tomando amarelo de graça, o Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, tirava o Fagner e punha o Mateuzinho. Pois não, Silvia? Primeiro, eu fico muito triste com essa falta de respeito com os nossos ídolos. Eu acho que é uma falta de respeito pela entrega desses ídolos todos que você falou e a entrega do Cássio. Tem um momento, mesmo quando você atinge o alto rendimento num trabalho de intensidade, quando começa, claro, existem falhas, tem vezes que você não está bem, tem um lado emocional, e aí quando você começa a ser cobrado, como é o caso do Cássio, você começa a se questionar. Fala, peraí, será que eu ainda estou bem? Será que eu ainda posso ajudar o Corinthians, não ajudar o Corinthians? Então o que está acontecendo agora deve ser com o Cássio um problema até de identidade. Será que depois de tudo que eu fiz, eu devo continuar? Porque para ele o que importa, com toda a grandeza dele, não é importante se ele vai ficar no banco ou não vai ficar. Importa o Corinthians. Então ele deve ter chegado para o Toninho e falar assim, o que for melhor para o Corinthians, você faz. Eu estou aqui à tua disposição. Agora, o que não dá é para a gente ter esse imediatismo e cobrar essas cenas horrorosas que eu vi, que eu revi aí. Eu fiz uma entrevista com o Rivelino, ele disse, eu falei assim, qual é a coisa que mais te magoa até hoje? Ele falou, a forma como eu fui tratado no Corinthians. Olha a grandiosidade do Rivelino. Então eu acho que esse imediatismo da torcida, essa forma que nós tratamos os nossos ídolos, isso sim tem que ser mudado. O Cássio, se ele não ficou no banco hoje, ficou no banco porque talvez não fosse um bom momento, ele estava se sentindo emocionalmente abalado.
Foi grande de ficar sentado no banco, porque ele poderia ter ido embora. Eu vou ficar no banco? Não preciso ficar aqui, vou embora. Não, ele ficou lá, ele aplaudiu depois do resultado. Isso é a grandiosidade de um homem, de um atleta que é assim, dentro de campo e fora de campo. Miller, todo mundo falou, você por onde passou foi ídolo, você foi dos grandes, não só em clubes, mas em seleção brasileira. Você tem propriedade porque você é ídolo, você é ídolo. Você é um cara aclamado pela torcida do São Paulo, por outras torcidas, em relação a tudo que você jogou no futebol brasileiro. Não estou te falando isso porque você está aqui, obviamente, porque não é uma opinião exclusiva. O Miller era dos diferentes, como é o Cássio. E nesse momento que passa o Corinthians, né, o ídolo chega a esse ponto. A imagem do Cássio com a mão no rosto, aquilo me marcou muito. Ó. Essa imagem, a história desse cara, o que esse cara pegou no Mundial... Né? E como muito bem disse a Silvia, foi tão gigante de ficar no banco. Eu falo, Cássio, tá bom, vamos ele dá 2, 3 dias em casa. Porque o jogador se esconde. E ele é um funcionário do clube, Garrafa. Ele é um funcionário do clube. Se ele tiver que ficar no banco, ele é diferente, Capelanes. Ele é diferente. Eu quero ouvir o Miller. Olha, Garrafa, quando eu vejo tudo isso, né? Essas imagens, a declaração do Cássio e a declaração do treinador do Corinthians hoje, ele falou assim, eu vou começar por aí. Ele disse assim, o Cássio não é culpado. Não, o Cássio... Olha, se ele não é culpado, por que você tirou o jogador então? Por que você sacou o Cássio então? Peraí, meu. Você tem que respeitar o cara. Como você falou, o time do Corinthians é um time mediano. O Cássio, em jogo grande, ele cresce. Uma atitude errada não pode anular muitas atitudes certas. Eu discordo do Cássio estar no banco, independente da sua história. Ele é um principal jogador do Corinthians hoje, ele é independente de ter ido, que é mesmo, grandioso, mas o Cássio não pode ficar no banco. É que a geração de treinador mudou também. Se é o Vanderlei Luxemburgo, se é Levir Coupe, se é Mestre Tele Santana, se comportava de uma outra maneira, abraçava o jogador. Diferente. Era hora de bancar o cara. Exatamente. Agora o treinador chega e diz, não, você não é culpado, mas fica no banco. Pelo amor de Deus. Eu não deixava o Cássio no banco e também não ficaria no banco. É isso. Eu respeito a tua opinião, você é o treinador, você faz o que você quiser. Mas eu não vou ficar no banco. Mas o Cássio é gente boa. O Cássio é um cara respeitoso. O Cássio é um cara ético. Você não ficaria? Por isso que eu não ficaria no banco. Porque o Cássio, pra mim, não está mal. O cara falhar que todo mundo falha. Fabinho falhou vários jogos do Fluminense e continua titular. E se ele tá com problema emocional... Pelo amor de Deus. Então, já que era pra sair, se ele tá com problema emocional... agora, porque vai ficar o Cássio no banco e o problemaço que o técnico arrumou agora. Uma pergunta só pra todo mundo aqui. Quem desrespeitou o Cássio? Da imprensa. Da imprensa. Não, da imprensa. Da imprensa já ninguém. porque tá todo mundo falando que não, tem que respeitar o Cássio. Uma pergunta, quem desrespeitou o Cássio? Ninguém. Eu não estou me relacionando aqui a páginas de internet, que é uma outra porcaria que muitas vezes se transformou a imprensa, né? Que alguns se acham que é imprensa e todos têm o direito de se colocar. Agora, em imprensa, vamos citar nomes aqui. Quem desrespeitou? Nós estamos fazendo aqui algumas críticas pontuais em relação ao trabalho. Como quem está assistindo, telespectador, pode fazer crítica ao meu trabalho, da Silva, do Milde, qualquer um. A gente está analisando aqui não o profissional. Eu me preocupo muito com o que tem atrás do ser humano. Capelanes, mas ele não falou de desrespeito por parte da imprensa, e quando eu falo desrespeito... Mas é isso que ele está falando. Ele está alegando que não estou sendo respeitado. Quem desrespeitou o Cássio? Mas se você frequentar as redes sociais, você é um assíduo não esquece rede social. Mas ele mas não vale pra você, mas pode valer pra ele. Você mesmo falou, não vale, torcedor da rede social. Ô, Capelanes, esquece isso, mas uma coisa sou eu, outra coisa é o jogador. Garrafa, se a gente for se basear em rede social, a gente não respira. Tudo bem. Então é o seguinte, o Miller, é importante quando o Miller, é a segunda vez que ele faz isso no programa, ele dá uma opinião que lança uma enquete para todo mundo. Então, até porque a gente tem que falar do clássico de amanhã, então eu vou com a enquete, você em casa, hashtag mesa redonda. O Cássio tem que ir pro banco ou não? Vamos lá, hashtag mesa redonda. Eu começo com o Marcelo Bassege. O Miller disse que não, o Cássio tinha que continuar jogando. Eu digo que não, o Cássio não deveria ter saído do gol do Corinthians. Para você, o Cássio deveria ter saído do gol do Corinthians? Não, eu também acho um absurdo, eu acho que é o momento de ele ser bancado, ele que já fez tanto com a camisa do Corinthians, eu acho que ele tem que continuar sendo titular. Silvia, você entende que era o momento para o Cássio permanecer ou não? Eu acho que ele tem que ser titular e continuar sendo titular. Capelanes? Tem que jogar quem está melhor. A história nunca vai ser apagada. Ele fez a história brilhante há 12 anos. E há 12 anos que a gente vem falando da defesa contra o Diego Souza, do jogo do Mundial.
O Cássio está caindo, gente. A idade está chegando. Tem gente pedindo passagem. O Carlos Miguel merece pelo menos um sistema de rodízio. Um joga o mata-mata, outro joga o brasileiro. É assim que tem que ser. Aí o Cássio sai do Corinthians... Olha, aí com certeza o Cássio vai ficar triste de ouvir isso hoje. Eu entendo o que você falou. Isso por quê? Por que triste? Entendo, porque é difícil quando você... o etarismo. Não é você ouvir isso, ele tá caindo, ele pode estar num mau momento. Mas ele tá num mau momento agora. Como o time inteiro está. Como o time inteiro está no momento. É culpa dele, tudo? Não é só culpa dele. Ele está como qualquer... Por que o Palmeiras, que é o maior campeão dos últimos anos, ele abriu mão de outros jogadores que fizeram história? Porque o Palmeiras tem esse pensamento profissional. Nós vamos ficar... Não é aquela questão de gratidão O senhor deu a sua eterna. opinião, nós vamos ficar até amanhã e nós vamos chegar a um consenso. Perfeito. Porque eu estou muito dentro da linha da Silvia e do Miller. O Everton do Palmeiras também estava falhando recentemente. Ele deixou o gol do Palmeiras? É diferente. No Corinthians, todo mundo está mal. Não é que o Cássio está mal. Se o Cássio está mal, você tira o Cássio. O Everton não tem uma sombra como tem o Cássio no gol do Corinthians, como é o Carlos Miguel. Uma sombra, o Carlos Miguel. Vamos ver o Carlos Miguel. Não é uma sombra. Chico, pra você fosse o técnico do Corinthians, qual a postura? Deixa o Cássio, banca o Cássio como titular ou tira o Cássio do time, hoje? O Cássio está abalado psicologicamente. Ele mesmo veio a público e falou, eu não estou bem. Estou consultando psicólogo, psiquiatra e eu não estou numa situação legal. Então, eu acho que ele e o Antônio Oliveira devem ter conversado e os dois chegaram à conclusão que ele tem que ir para o banco. Então, eu acho que está certa essa decisão. Não foi uma ofensa a tudo que ele fez, não é assim um castigo, pelo contrário, é uma decisão racional, de momento, que fisicamente ele não está bem, torna a dizer isso, ele é um cara que demora um certo tempo para entrar em forma, e ele... No banco também não vai arrancar pedaço dele, tem que ficar lá e esperar a vez de voltar. São opiniões diversas entre os torcedores e entre a nossa bancada. Silvestre, pra gente fechar, fosse você lá, técnico do Corinthians, bancaria o Cássio nesse momento ruim do Corinthians ou tiraria o Cássio? Porque tem muita gente ruim que permanece. Olha, o Cássio não está no auge dele, mas ele ainda é, para mim, a melhor opção para o gol do Corinthians, por tudo que ele representa e também por aquilo que ele pode continuar entregando, mesmo que não seja o máximo que ele já entregou, ok? Agora, o Tonhão da Fiel, o técnico Antônio Oliveira, arrumou sarna para se coçar agora, porque o Cássio vai para o banco. Ele não disse, ele não explicou ainda, eu não sei nem o que eu vou jantar, quero ver como é que vai administrar isso ao longo dos próximos dias. A essa hora já deve ter jantado. Agora ele vai ter um fantasma fungando no cangote dele, que é o Cássio. Agora já deve ter jantado. A pergunta volta, Tonhão. Já que você já jantou, o que você vai fazer com o Cássio? Hein? Até porque o treinador tem que ter essa sensibilidade de ver o momento que o jogador tem que entrar e o momento que ele vai sair. Nesse momento, não é o momento do Cássio sair e nem do Carlos Miguel entrar. Esse momento ainda continua sendo do Cássio. Bom, você em casa decide, mas quem decide aqui é o nosso diretor, que ele quer dar presentes para você. Não é isso, Marcelo Basségio? É isso, Garrafa. Primeiro presente da noite saindo, copo térmico inox do Corinthians, mais uma bola de futevôlei da Mikasa. Esse kit vai para o nosso telespectador Maurício do Carmo, lá do Tatuapé. Maurício, parabéns e aguarde o contato da nossa produção, tá ok? Tá certo, então. Agora a gente vai falar, claro, né, do clássico de amanhã, 8 da noite, São Paulo e Palmeiras, as duas equipes motivadas, pois não, Silvestre? Eu vou atrapalhar. Sempre. Mas uma boa parte aqui da audiência no YouTube não quer mais o Cássio como titular do Corinthians. Tá certo, tá aí. Só para dar essa resposta aí para quem está acompanhando a gente. Eu sou mais a torcida que está lá, respeito todos, mas sou mais a torcida do estádio. Cada um tem a sua opinião, tá tudo certo. A gente vai falar agora, focar nesse São Paulo de Palmeiras amanhã. Vamos para o Choque Rei. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras. E esse Abel Ferreira, ele tem tido muitos problemas justamente contra o São Paulo, adversário de amanhã. Vamos ver? Abel já teve muita dor de cabeça ao enfrentar o São Paulo. O São Paulo do Crespo, do Ceni, do Dorival e até do Carpini. O tricolor tem sido, dos grandes do estado, o adversário mais cascudo para o português mais palestrino do planeta. Chegou a vez de Subeldia incomodar a Abel Ferreira? Solo puedo agradecer de tener esos desafíos y ahí vamos a estar. Todos los partidos son importantes, muy importantes. Al final todos valen 3 puntos, pero uno sabe que hay determinados equipos
que tienen una carga emocional para los torcedores, para la afición, que vale más que 3 puntos. Vai ser a primeira vez do técnico argentino no comando do tricolor, ao lado da torcida que conduz, na casa sacrossanta. E logo de cara, nesse cenário, o Palmeiras do Abel pela frente. Mas se ele surfar na onda dos antecessores, Zubeldia pode ficar bem na fita. Não que o português seja freguês do tricolor ou tenha um retrospecto ruim em confrontos com o São Paulo, porque prevalece o equilíbrio. 22 duelos, 7 vitórias para cada lado e 8 empates. Mesmo assim, o São Paulo tem sido uma pedrinha chata no sapato do Abel. Eu particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador. A primeira vitória de Abel Ferreira sobre o São Paulo só rolou no 7º encontro entre eles. Pimba, 3-0 e classificação para a semifinal da Libertadores de 2021. No ano seguinte, após perder na ida, meteu 4 na finalíssima do Paulistão e deu o troco, deu a volta olímpica. Das 7 vitórias que o Abel conquistou, teve ainda aquela goleada histórica no Allianz Parque, 5-0, o Brasileiro de 2023, passou o carro sem dó nem piedade. Contudo, porém, entretanto, todavia, em mata-matas, perdeu mais do que ganhou, viu, Abelito? Eliminado 2 vezes pelo São Paulo em Copas do Brasil. Na de 23, viu na sequência o rival ser campeão, o título que faltava à galeria tricolor. Viu ainda em 2021 o São Paulo sair da fila, campeão paulista no Morumbi. Outro dia, teve de engolir a seco a festa dos São Paulinos na decisão da Supercopa do Brasil. Logo menos, mais um choque rei. Segunda-feira, 8 da noite, Morumbis. Abel versus Zubeldia. Vocês não têm noção do que tá fervendo aí no assunto Cássio aqui na bancada. Vocês não têm noção, isso aí não tem fim. Não tem fim, mas agora o assunto é São Paulo e Palmeiras. Impressionante os números que o Silvestre apresentou. Relembrando aqui, ó, confrontos do Abel, né, que em 3 anos e meio ele teve por lá e já passaram vários treinadores. Agora mais um treinador enfrentando o Abel, o Zubeldia. 22 jogos, o Abel venceu 7 com o Palmeiras. 7-7-8. Foram 7 vitórias do São Paulo e 8 empates. Títulos, o Abel contra o São Paulo disputou 3. O São Paulo ganhou 2. O São Paulo ganhou o Paulistão de 21 e a Supercopa de 24 e o Abel ganhou o Paulistão de 22. Ô Miller, esse São Paulo seu é a pronta para cima do Palmeiras do Abel. Amanhã tem outro confronto com técnico novo, Miller. Asa negra, hein? Sem dúvida nenhuma que a estatística não entra em campo, né? É um jogo totalmente diferente, continua tendo a rivalidade do clássico, aquela coisa toda. O Palmeiras, para mim, é mais time, só que o São Paulo, dentro do Morumbi, ele joga bem, né? Principalmente contra o Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, o São Paulo, para mim, dentro de casa, tem que fazer prevalecer o seu favoritismo, né? Tá jogando diante da sua torcida única, nós sabemos disso no clássico, aqui na capital. Estreia em clássico o Zubeldia, um bom treinador, né? Claro que o São Paulo vai sentir muita falta do Lucas, né? Que é o principal jogador do time, mas o time está bem confiante, o Zubeldia armou bem a equipe. Acho que esse ataque com o Ferreirinha lá na frente, o Caleri e o Luciano, é um ataque leve, como eu sempre falo, é um ataque que tem individualidade, tem finalização. Acho que o São Paulo está pronto para vencer o Palmeiras amanhã. E o Miller lembra bem que é o primeiro jogo do Zubeldia na frente da torcida do São Paulo. A estreia dele aconteceu lá em Guayaquil. E quando tem essa troca, um treinador chegando, e eu quero depois saber de vocês, tem gente falando que a diferença do Zubeldia para o Carpini é apenas que ele fala espanhol. Eu não acho isso, daqui a pouco eu vou argumentar. Mas na troca de um profissional, e com toda a experiência que você tem, Silvia, quando chega um treinador novo, né, os jogadores se motivam mais ainda, aqueles que não estão jogando vêem uma oportunidade de ganhar uma vaga entre os times titular, entre o time titular no time titular, e isso dá uma motivação a mais para esse São Paulo para o Clássico de amanhã, Silvia? Acho que sim, acho que dá uma motivação, até porque ele estreou bem, né? Começou bem, 100% de aproveitamento, você começar com vitória já dá aquele gás no time, tem esse retrospecto aí de que
O São Paulo sempre engrossa com o Palmeiras, né? Principalmente alguns lá no mata-mata que ganha, Sim. enfim. Tem todo esse retrospecto fora de campo. Mas eu acredito, independentemente de ser no Morumbi, eu acho que o Palmeiras está mais bem preparado. Eu acho que o Palmeiras leva essa. Daqui a pouco vai ter quem é melhor, Capelares. E aí? Cara, é aquela pergunta, né? Qual São Paulo que a gente pode esperar? Qual São Paulo? O São Paulo ainda com, sabe, aqueles laços do Carpini, que não apresentava absolutamente nada mais, porque é aquela coisa, né? É o que a Silvia estava falando, quando chega um treinador, e você também falou, Garrafa, é o seguinte, daquele ânimo, né? Os caras começam aqui, aí começa a cair. E o São Paulo vem sendo assim ao longo dos últimos anos, né? Chega o Crespo, aí começa a cair. Rogério Ceni, começa a cair. Veio o Dorival, manteve. Aí o Dorival foi para a seleção, procurou o Carpini. Começou voando. Campeão da Supercopa do Rei, depois quebrou o tabu na Neoquímica Arena. Durou 17 jogos. Aí depois começou a cair. Então, assim, eu ainda não consigo enxergar, obviamente, uma questão de pouco tempo de trabalho, algum trabalho apresentado dentro de campo contra a maior força do continente, que é o Palmeiras. O que me leva a crer que talvez seja o jogo mais equilibrado é a força que o São Paulo tem diante da sua torcida no Morumbi lotado. Porque a única coisa, agora, comparar bola, estrutura, desenvolvimento... Nossa, o São Paulo está hoje numa balança incrível, por mais que tenha vencido recentemente o duelo de mata-mata contra o Palmeiras na Supercopa do Rio. Até para o Chico e para o Silvestre falarem também, vamos colocar o Caleri, Chile, na tela, porque o Caleri foi perguntado lá na coletiva contra o Barcelona, porque o Zubeldia vai ter que mexer com esse time só na prancheta. Não dá muito tempo para fazer treinamento. Ele chegou, vai ter que trocar o pneu com a roda andando, é um técnico estrangeiro, conhece o São Paulo? Conhece, mas não profundamente, não é um técnico aqui do Brasil. Não conhece as distâncias que você viaja do Brasil aqui para Campeonato Brasileiro e tal. E aí foi perguntado para o Caleri, depois da belíssima vitória contra o Barcelona de Guayaquil, o que ele pode esperar do trabalho do técnico Zubeldia. A resposta no começo era até meio curiosa, acompanhe só. Eu vou falar mal, tá aqui também. Mas, a gente, quando a gente chega um treinador novo e com vontade de vencer, a gente sempre abraça o treinador. O mesmo a gente fez com todos os anteriores treinadores. Então, eu sou argentino, ele também, toda a gente gosta de treinadores intensos e que, como ele falou, que ele vive o futebol como sua vida. Então, eu acho que toda a gente aqui no time abraça a ideia dele, abraça como ele planeja os jogos e a gente tem que seguir melhorando. Como ele falou, tem muitas coisas para melhorar, não dá para mudar tudo em 3 dias, mas hoje a gente foi no campo e jogou do jeito que ele quer. Então, vamos para cima, a gente vai seguir e tudo juntos acho que a gente vai conquistar muitas coisas. Obviamente, é cedo para falar, mas são 3 dias de trabalho onde a gente aprendeu muito e a gente tem que seguir para frente porque vem coisas muito importantes. Bom, tá ele falando, não vou falar mal dele, ele tá aqui do meu lado, né? Fez a brincadeira o Caleri. E eu aproveitar que eu tenho os 2 setoristas de São Paulo e Palmeiras aqui da nossa TV Gazeta, do site gazetesportiva.com, e um rápido resumo, ainda falta, eu quero ouvir o Chico, quero ouvir o Silvestre. Mas Sérgio, como é que tá o São Paulo para amanhã? Vem com força máxima, tem problemas, não tem? Vamos lá, Garrafa. São Paulo tem 3 importantes desfalques, né? E já de algum tempo, o Rafinha, o Wellington Rato e o Lucas seguem lesionados. O Rames Rodrigues voltou a treinar, treinou ontem, treinou hoje, pode voltar a ser relacionado contra o Palmeiras. O Luiz Gustavo e o Moreira, que são outros 2 jogadores que também vinham se recuperando de lesão, também já estão treinando normalmente. O Moreira pode aparecer como novidade. O Luiz Gustavo, por se tratar de uma lesão de tendão de Aquiles, pode ser que ainda seja um pouco mais preservado. O São Paulo estreou com o Zubeldia no esquema ofensivo, com 4 atacantes. Isso não deve acontecer contra o Palmeiras, pelo menos eu acredito que não deva acontecer contra o Palmeiras. Por se tratar de Palmeiras, eu acho que talvez ele vá povoar o meio-campo, vai tirar o Luciano e vai preferir jogar com mais um meio-campista. Tá aí o São Paulo não escalado e o Bacega apostando num São Paulo diferente do que foi contra o Barcelona, até pelo adversário, o nível do adversário é diferente. Silvestre, o que você pode nos trazer aqui desse Palmeiras, que tem uma vitória espetacular no meio de semana, né, lá em Guayaquil?
São mais de 20 e tantos jogos de viradas dessa geração, dessa era Abel Ferreira. O maior técnico da história do Palmeiras, para mim, já é o maior. Barcelona de Guayaquil, né? Tudo bem, mas a outra foi contra o Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro, e aí pode contar um monte de virada aí. A novidade pode ser o Zé Rafael, que está fazendo muita falta. O Zé Rafael não vem jogando, machucado, dores lombares, apareceu no treino de hoje, né? Não sei se começa jogando, vai depender aí do Abel Ferreira, é claro, que costuma trazer surpresas na escalação. O Abel também está há muito tempo para poupar o Rafael Veiga, que está desgastado fisicamente, o próprio Abel já disse isso, mas vem colocando o cara para jogar. Então, já que não poupou nos últimos, acho que não vai poupar nesse contra o São Paulo, né? E o Zé Rafael fica como possível surpresa no 11 inicial titular do Verdão. Tem favorito amanhã, Chico? Eu acho que não. Vai acontecer um belo de um empate aí, porque o São Paulo não pode ir com 4 atacantes contra o Palmeiras. Estava conversando com o Bacérgio lá na redação, é um absurdo. Se ele fizer isso, é um suicídio, né? Porque o Palmeiras é um time todo articulado, o Palmeiras é um time que tem jogo de cintura para qualquer tipo de situação. Então, de repente, se abrir muito o meio-campo, nossa, o Palmeiras vai devorar o São Paulo. Então, eu acho que não dê palpite, que daqui a pouco eu vou passar do palpitômetro, eu só quero a avaliação do jogo. Mas o Zubeldia tem que... Beldia, né? Zubeldia. Tem que dar um tempo e tem que botar a cabeça no lugar e respeitar o Palmeiras. Tem que respeitar o Palmeiras. Ah, não tenha dúvida, porque ele conhece demais o Palmeiras. Então a gente vai para quem é melhor, já que tá todo mundo... O Miller falou, a Silvia, os números são frios, mas eles são reais, eles estão aí. Os números não vão interferir no desempenho das equipes amanhã, mas o Palmeiras tem torcida ganha jogo. Torcida ganha jogo. São 50 mil pessoas já, no mínimo, no Morumbi. Retrospecto ganha jogo. Nem, futebol, gente, um caos. O jogo é jogado, caos. O lambari é pescado. Eu não vou na lógica, não, cara. O jogo é jogado, o lambari é pescado, como diria o saudoso Juarez Soares. Tem musiquinha pra quem é melhor? Chile de São Paulo e Palmeiras. Na tela. Então vamos lá. No pique, rapaziada, porque tem palpitômetro ainda. Vamos lá. Rafael e Everton. Começa com Silvestre. O Everton. Rafael foi para a seleção brasileira agora, mas só para lembrar. Não devia ter ido, com todo respeito ao... E o Everton não estava numa fase muito boa, mas tudo bem. Rafael, o Everton, um voto. Chico. Rafael, está numa fase muito boa. Rafael. Capelanes. O todo, né? Não o hoje. O todo, o Everton. Hoje, Rafael, mas eu vou de Everton. Ele dá uma complicada, mas eu entendi. O voto é pro Everton. Pronto. Tá certo. O Chile vai anotando aí. Silvia. Rafael. Ih, opa, empatou aí o negócio, né? 2. Rafael, 2. Miller. O Everton. Bacérgio. Bom, se a votação é considerando o momento, eu vou de Rafael. Rafael, como é que ficou aí, Chile? Empatou? Eu não votei ainda. 3-3, eu vou de Everton. A experiência fala muito alto no clássico, o Rafael tá numa fase melhor, pode até ter, mas eu, se fosse no Paro para montar meu time, eu ia chamar o Everton pro meu time. Ponto pro Palmeiras, vambora! O Palmeiras joga com 3 zagueiros, tá? O Marcos Rocha é um dos zagueiros, mas ele tá batendo aqui com o Igor Vinícius. Agora eu vou lá, começando com o Bacérgio. Igor Vinícius ou Marcos Rocha? Eu vou de Marcos Rocha. Marcos Rocha. Miller? Igor Vinícius. Tá pau a pau esse que é melhor. Silvia? Marcos Rocha. Capela? Pouco valorizado, Marcos Rocha. Marcos Rocha na frente. Chico? Experiência, né? Marcos Rocha. Silvestre tá hoje entre a cruz e a espada, belista como é, e o São Paulo, que ele disse que é São Paulino. Pois não, Silvestre? Eu sou. Você deixou de ser, você virou palmeirense. Isso aí é por causa do Abel. Mole, não. Teu porta-retrato Uma coisa é uma coisa, Silvestre, outra coisa Marcos é outra Rocha coisa. ou Igor Vinícius? Marcos Rocha é um dos pilares da equipe de Abel Ferreira. Tá certo. Então é ponto do Palmeiras, Palmeiras vai livrando vantagem, 2-0. Na tela, Arboleda que cortou o cabelo, tá carequinha aqui, beleza? E Gustavo Gomes, hein? Tá feio pra caramba. Gustavo Gomes. Você vai, fica lá com o seu Félix Torres, vai. Eu começo com você, Silver. O Gustavo Gomes, pra mim, é há muito tempo o melhor zagueiro do futebol do nosso continente. Mas nesse ano ele não tá bem. O Arboleda tá melhor. Então, nesse momento, Arboleda. Com o amor ou com a razão? Com razão ou com o coração? Com razão. Tá bom, só pra saber. Arboleda, Chico. Quando eu falo com emoção, eu grito. Aí eu não falo. Eu vou votar no feinho do Arboleda. Arboleda. 2 votos para Arboleda. Capela? Eu não tô analisando aqui o momento, tá? Tô analisando o jogador. O Gustavo Gomes é muito mais jogador que o Arboleda. Gustavo Gomes. Silvia? Também, mesma coisa, Gustavo Gomes. Empatou, 2-2.
Miller. Mas a regra da brincadeira não é o momento? Ah, é o momento? Não sei, aí cada um Se é o escolhe, cada um momento, tá é o escolhendo o momento. seu Eu tô falando time. jogador. Meu Deus, o diretor para de querer bagunçar. bagunçar. Para de bagunçar, Ô, Gafo, o diretor tá falando que é o momento, você tem que dar o as diretor. cartas. Cada um monta o seu time que quiser. Então tá bom. Cada um monta o time que quiser. Quem sou eu pra... Entendeu? 2-2. Como é que tá? Miller. Arboleda. Arboleda. Miller tá indo no momento. Bom, eu vou seguir minha diretriz, que é considerar o momento, e por isso eu vou de Arboleda. Então nós temos 1 Arboleda, 2 Arboleda, 3, 4 Arboleda? 4 Arboleda. O ideal seria Gustavo Gomes e eu Arboleda. iria no Gomes. Eu iria no Gomes, mas não adianta. É ponto do São Paulo. Olha o tricolor encostando aí. Próximo. Nossa. Alan Franco e Murilo. Acho que essa pode passar. Vamos passar, gente? Pula. Podemos passar? Todo mundo concorda? Sim. Vamos de Murilo. O cachorro do Alan Franco vota no Murilo. Como é que é, Capelani? O pet de estimação aí do Alan Franco vota no Murilo. Tá bom, é bicho, Não, né? o cachorro do Alan Franco. Viu? O bichinho de estimação do Alan Franco vota bem. no Murilo. É ponto pro Palmeiras. Palmeiras 3, São Paulo 1. Segue o quem é melhor no Mesa Redonda. O Wellington e Piquerez. Eu começo com o Marcelo Basségio. Esse aí também é outro que podia Podemos passar, passar, na né, minha gente? opinião. Podemos Piquerez, passar? assim, Alguém? por muito. Piquerez é um dos melhores na posição do Brasil hoje. É isso, né, de Silvia? Piquerez. Gente, alguma objeção? Vamos de Piquerez. Nem o cachorro do Wellington vota no Wellington, Eu Capelani. gosto do Wellington, viu? Mas o Piquerez teve grande fase, dentro e fora de campo. É ponto pro Palmeiras, já computou o diretor lá, 4-1, é isso, né, Chile? 4-1, Palmeiras na frente. Agora tem Pablo Maia e Aníbal Moreno. Esse Aníbal Moreno, o nego velho, chegou, pegou a camisa de titular, parece que nasceu pra jogar no Palmeiras. Silvestre. Aníbal. Aníbal, com dor no coração. Porque a briga é boa, a briga é boa. Tá bom. Aí Pablo Maia. Ou Aníbal Moreno. Pablo Maia. 1-1. Tá na seleção brasileira. Capelanes. Eu gosto muito do Pablo Maia, mas nessa aí, mano. Aníbal. Silvia. Aníbal tá melhor. Aníbal Miller. Pablo Maia. Pablo Maia. Opa, como é que estamos aqui? Então, Aníbal tem 3, né? E Pablo Maia 2, é isso, Sil. O Basségio empata e eu decido, ou você define? Pablo Maia. Então vou decidir eu, é isso? 3-3, Chile? Certinho? 3-3, eu vou de Aníbal Moreno, sem nenhuma dúvida. O Pablo Maia é uma peça fundamental, mas eu vou com Aníbal Moreno. É ponto pro Palmeiras. Vai abrindo 2, 3 corpos de vantagem. Você só vota em jogador do Palmeiras, hein? É meu voto, o senhor pode respeitar o meu voto? Não, eu só Ele acha que o Palmeiras vai ganhar. Estranhando. É uma Você coincidência. Toda hora perguntando Uma do Palmeiras, coincidência. votando nos caras do Palmeiras, coincidência. Então, Alisson e Richard Rios. Eu voto É o primeiro. sentimento de culpa isso aí. É sentimento Alisson, de eu culpa. voto primeiro. Aí, ó, Alisson. Chicão, Chupa, Chico Lang. a pressão surtiu efeito. Chupa, Chico Lang. A pressão Marcelo, surtiu o senhor efeito. segura, o senhor segura aí, se comporta. Então, Alisson já sai com o meu voto. Silvestre. Richard Rios. Chico Lang. Vou ter que votar no Richard. Você não vale R$1, Chico Lang? Ele é bom, velho. O cara é... Vou analisar aqui o todo, tá? O Alisson, pra mim, ele tem mais qualidades. Alisson, eu prefiro o cara que sabe jogar mais. Silvia. Alisson Miller. O Rios. O Rios, quando vem o voto do jogador, eu voto ao contrário, eu fico meio assim, garrafa, pensa na sua vida, que você votou errado, porque o voto do Miller tem um peso gigante. Basségio. O Alisson se encontrou como volante no São Paulo, mas o Richard Rios é mais jogador. Parece jurado do Raul Gil esse negócio do mais. Calouro, olha, esse cara canta muito, é bom demais. Mas eu vou ficar com o outro calor. Que é melhor a mesma coisa. Então é ponto pro Palmeiras, é isso? 6-1 Palmeiras. E a gente falando que o jogo é equilibrado, vamos ver amanhã. Luciano ou Rafael Veiga? Passa. Esquece. Passa. Gente, o momento, gente, o Veiga, o Abel disse. O momento do Luciano é bom? Não. Também não. Passa. Hoje, amanhã passa. Passa, Miller. Todo mundo passa? Amanhã quem pode ser mais decisivo? O Luciano ou o Veiga? O Veiga. Veiga? Tá bom. Então tudo bem, tá falado. Ponto pro Palmeiras, você viu? Eles votaram do Palmeiras. Até você tá votando do Palmeiras, seu Chico Lang. Não, eu tô votando porque... E eu não posso votar. Virou. Eu fiquei mudo aqui, eu não... André Silva e Mike. Gente, o Mike é lateral. O Mike, ele joga como ataque pelo lado direito, tá? Ele é mais um atacante, às vezes, encostando ali nos homens de frente, né? E o André Silva também entrou muito bem no São Paulo, tá jogando ao lado do Caleri. André Silva ou Mike? Marcelo Basségio. Grande contratação do São Paulo, eu fico com o André Silva. André Silva. Miller. André Silva. André Silva. Silvia. Sim, André Silva. 3 votos para André Silva. Capelanes. Gostei do André Silva, mas só analisar o que o Mike vem fazendo e o que vem fazendo ao longo dessa temporada, Mike. Chico. André Silva, grande André contratação Silva. do São Paulo.
Alexandre Silvestre. Gostei desse André Silva, mas o Mike é um dos melhores jogadores do Palmeiras já há algum tempo, desde que o Abel Ferreira o inventou de ponta direita. Ele vota no Mike, mas tem que falar do Abel. Quando eu falo que porque é abelista, é um técnico que tem potencializa o jogador, enxerga o jogador pode render mais. Eu já mostrei o porta-retrato. Se é abelista, tudo bem. Eu aproveito as oportunidades para Então, endossar o meu voto. Deu Mike. Eu voto no Mike. O André Silva ainda precisa mostrar um pouquinho mais. Deu André Silva. Deu São Paulo. É ponto do São Paulo, 7-2. Agora Ferreirinha e Endrick. Pula. Vamos pular, gente? Porque azar do Ferreirinha pegar logo o Endrick pro embate, né? Podia ser qualquer um aí de São Paulo. Aqui não tinha jeito, né? Mas assim, uma ressalva muito boa pro Ferreirinha que tá vivendo um bom momento. Vocês concordam? Bem. Então vamos lá. É ponto do Palmeiras. Endrick, Chicão. 8-2. Chicão, vamos embora. Quero falar do Endrick rapidinho, que amanhã é o último clássico dele, né? Olha antes dele ir embora. Olha que informação legal do Chicão. Chicão é repórter pro resto da vida, né, Silvia? É isso, é assim que funciona. Caleri e Flaco Lopes. Aí vamos passar também ou não? Ou tem dúvida? Bacégio? Eu vou de Caleri. Caleri. Miller? Hoje, Caleri. Caleri. Silvia? Também, Caleri. Toca no Caleri que é gol. Capelanes? Se esse cara fosse brasileiro, ele seria titular da seleção brasileira. Caleri. Capela. Seria. Foi bem, Capela. Seria. Chico? Caleri. Silvestre? Caleri. Não quer falar que o Abel recuperou o Flaco Não, Lopes? é verdade. O senhor fica à vontade. É verdade. Eu tô aqui pra lhe servir. É verdade. Eu Não senti tem a problema. pressão, fiquei na minha. Você pode votar. Na humildade Quer aqui. fazer observação sobre o artilheiro do campeonato? Mas que o graças ao Caleri Abel. ia cair bem de centroavante do Palmeiras nesse time. É isso aí, é ponto pro São Paulo, 8-3. O Zubeldia contra o Abel Ferreira. Vamos. Eu começo com o Silvestre. O que é que eu tenho que perguntar? Abel Ferreira, o senhor pode votar com o coraçãozinho, o senhor fica à vontade. Vota no Zubeldia, só de tirar Silvestre, o senhor se contenha, Marcelo Bacete. São Paulinos vão me matar se você continuar fazendo essa Luiz campanha, Zubeldia ou Abel Ferreira? Silvestre pode dar coração. Eu vou dizer, eu gostei muito do Zubeldia, inclusive porque ele parece um pouco o Abel Ferreira na beira do campo e já tomou um cartão com 15 minutos de jogo. Que legal, hein? Então tá certo. Da Não, eu sou a favor da o tempo estourou. vivo, técnico que vibra, que chupa de água, que pica microfone. O tempo estourado. Bom, Abel Ferreira é top 5 do mundo. Eu só abri pro Silvestre pra ele fazer a declaração de amor. Acho que todo mundo concorda com o Abel, ok? Então, ponto pro Palmeiras, 9-3 para o Palmeiras. Vamos ser cobrados, amanhã o São Paulo ganha, quero só ver. Vamos no palpitômetro? Então, começar pelos nossos convidados. Silvia, para você, palpite placar para amanhã. É palpite. Palmeiras 2-0. Palmeiras 2-0. A Michele que gosta. Ei, Michele, estamos aqui trabalhando, Michele. 2-0 Palmeiras. Palmeiras vence amanhã. João Paulo Capelanes, meu irmão de guerra. Cara, eu acho que vai ser um empate, mas não quero ficar em cima do muro. Então eu vou falar 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu começo com o Silvestre agora, Chile, é isso? Silver, palpite. Bom, vocês viram que eu votei na maioria nos jogadores do Palmeiras, o que significa nada, porque eu acho que o São Paulo vai ganhar 2-1. 2-1 São Paulo. Chico. 1-1. 1-1. Muretou, Chicão? Miller. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Marcelo Bacégio. Eu tô com o Silvestre, 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo, eu vou de 1-0 São Paulo. Chupa, Chico. Cadê minha carinha aí? Tá vendo? Tá certo. Não tem minha carinha aí. Ah, dos convidados a gente ficou devendo. A gente ficou devendo. Ele falou, vamos colocar só as dragas. Só as dragas. Ótimo. Só as dragas. Tá certo? Chile, agora vamos lá, os gols do Santos. O Santos líder da Série B com 6 pontos. Vamos lá, os gols do Santos. Primeiro, o JP Sherman contra o Avaí na Vila Belmiro na sexta-feira, aos 13 do segundo tempo, ó. Jogada pela direita, a batida do JP. Desviou ali na zaga, né? Ele contou com a colaboração. Quebrou o goleirão ficou vendido, né? E aí, aos 34 do segundo tempo, o Furk, que voltou ao time, fez também o gol do Peixe. O Santos nadando de braçada, hein? Alô, Mário da Cinete. Alô, Andrés. Rapaziada do Santos, feliz da vida. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos. Não sai daí. De volta com Marcelo Bacégio, enquete e o último presente da noite, Bacégio. Vamos lá, Garrafa. O último presente da noite vai para nossa telespectadora Letícia Nogueira, lá do Butantã. Ela leva para casa a camisa do Fluminense e um voucher, 2 pares, para o restaurante Fazenda Caipira, lá na Vila Guilherme. O resultado da enquete
Antônio Oliveira acertou em deixar o Cássio no banco de reserva? Sim ou não? Para 75% da nossa audiência, sim. Antônio Oliveira acertou. E não perca após o programa Mesa Redonda, continue com a gente aqui na TV Gazeta, tem Ravi Sani Live Show, hoje com um convidado especialíssimo, o Arthur Greenball, CEO do Boticário, então não perca. Legal, obrigado, Bacégio, boa noite. Miller, obrigado. Chicão, um beijo, obrigado. Obrigado. Silvestre, pode mandar um coraçãozinho de despedida para o Abel. Muito obrigado. Silvia, obrigado demais pela presença. Foi muito legal ter você aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Já está na relação de voltar mais vezes aqui com a gente. A dama do esporte. Muito obrigada. Capelanes, da última vez que você veio, seu cabelo cresceu bastante. Parabéns. Né? Gostei. É a dama do esporte, o sapo do esporte. Aqui, né? A princesa e o sapo. Um beijo no coração. Beijo, irmão. Obrigado. Eu acho beijo você mais bonito que Os sapos são legal. muito Obrigado, melhores que os Chico, príncipes. Silvestre, Miller, Bacégio, o nosso time aqui, todo mundo aqui, o Tim Feliz da Vida com o Corinthians, o Tchê, o Kenny, o Pascoal, Oswaldão lá no fundo, tá aqui o nosso Guilherme. Amanhã tem Gazeta Esportiva com ela, Michele Gianella. E muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente tá de volta, tá? Valeu? Tchau. Tchau.